caso dele, eu acho que é C, eu acho. Isso, Não acho tem- que a não posso primeira, dizer eu acho que com foi o certeza. C, né? Não, a primeira tem outras. Tem É, outras ainda. Tem umas mais antigas. Tem Mas mais antigas. Mas o C, como o Abner falou, é uma base, ele é uma linguagem quase baixo nível, como se diz assim, um pouco mais próxima da máquina, Mais próxima né? da máquina, isso, exatamente. Isso. Mas a gente vai trabalhar aqui com linguagens de alto nível, né? Que é mais fácil para o desenvolvedor, é como se estivesse escrevendo em inglês, e aí tu passa esses comandos para a máquina, e a máquina entende, né? E retorna. E cada vez elas estão ficando mais amigáveis. Mas depois que tu entende uma linguagem, basta ter o raciocínio lógico para replicar isso em outras linguagens. Exatamente. Muda a sintaxe, né? Às vezes é um ponto e vírgula, uma vírgula, mas... Um print é... Exatamente. Thaís, tu é da onde? Porto Alegre, Zona Sul. Porto Alegre, Zona Sul, bacana. Então, hoje, além então da Lidiane, a esposa do Christian, como é mesmo o nome dela? Christian, que está aí por tabela. Você, Thaís, nós temos a nossa Thaís também, então, e a Yasmin, já tem mais mulheres hoje. Lisandra, bacana. Isso aí. Quem mais? Quem ainda não disse para nós de onde é? Boa noite, Yasmin. Boa noite, Cláudia, que entrou também. Boa noite, gente. A Lisandra é esposa do Cristo. Isso, Acertei? a esposa do Christian que está na live por tabela. Ele acabou de avisar Bem. nós aqui no chat. Show. Pessoal, quem for entrando, Legal. boa noite. Vai contando para nós de que cidade é. Boa noite. Se é aqui do Rio Grande do Sul, se é de fora. Aí. Preparados para a chuva de códigos, como falou o Cícero? Christian, da onde tu és? Acho que o Christian disse, né? Isso, Canoas. Hoje. O Jefferson está em Canoas também, mas ele é de Betim, Minas Gerais, ó. De Minas. Canoas, Betim, mas atualmente em Canoas, bacana. Conversamos bastante, né, Jefferson? A gente sempre pergunta, né, pessoal, porque a gente teve alguns alunos que eram bem de longe, né, Simone? Sim, internacionais. Mas onde é que era mesmo o Angola, Moçambique, Angola. Cabo Verde. Exatamente. Inclusive o Manuel Francisco, que fez contigo, Abner, vai repetir, viu? Vai fazer de novo agora. Sério? Uhum. Vai. Ele quer Legal, refazer né? aqueles lá de... Sim, teve um probleminha que ele não conseguia, que ele não conseguiu acompanhar ali direto. E aí eu acho que isso. Ele teve que viajar e tudo trabalho, né? Sim. Tem bastante gente nova, que legal. Legal. Quantos minutos? Mais um minutinho só, pessoal, para quem está entrando ali, recebendo o convite, atrasadinho, né? Pai, dá conta para nós, qual é o teu nome? Mas tá de máscara. Tá se cuidando. Tá de máscara, tá se cuidando. Ronei Mendes, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Tu é da onde? Sou de Caruaru, Pernambuco. Uau, que bacana, show de bola, viu? O pessoal tá colocando ali de onde é. Bacana. O Cauê disse, ó, é de Porto Alegre. E o Cauê, ali, o pai da 360 é o Cauê. Cauê. Legal. Quem ainda não disse de onde veio, o Cláudio já disse? Sim, sou de Esteio.
Ah, legal, então, gente. Certinho. A maioria daqui, mas temos o Ronei aqui que veio de Pernambuco. Bacana, legal. Nós já tivemos pessoas lá. Lembra que teve uma aluna tua que era também de Pernambuco, eu acho, né, Cícero? Que tinha vindo pelo Rumakers, Isso. né? Ganhar Isso. isso. Então tá, bacana. Agora, no formato EAD, a gente consegue atingir todo o Brasil, né? E, como a gente falou antes, um pouquinho de Portugal, ali na África, países que falam português, né? Eles têm nos procurado bastante também. Então, pessoal, acho que já deu aí uns 5 minutinhos, né? Vamos começar. Ontem a gente conversou bastante sobre as soft skills, que são as skills comportamentais, né, que são importantes, como gostar de estudar, manter o aprendizado constante, cuidar da sua carreira. Falamos um pouquinho do LinkedIn. Então, quem não assistiu ontem pode rever a nossa gravação, a gente já disponibilizou no nosso grupo do WhatsApp, tá? Quem não tiver entrado no nosso grupo e gostaria de entrar para receber o material, por favor, coloque aqui no chat que a Cláudia já passa o acesso. E eu vou passar agora para o Cícero iniciar logo a nossa chuva de códigos, né? A gente hoje vai estar trabalhando as hard skills, né? As competências técnicas que o mercado exige para quem está iniciando na área de TI. Tá bom, pessoal? Vamos em frente, Cícero, contigo. Perfeito. Pessoal, então eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Uma boa noite a todos, tá? Deixa eu só ajeitar aqui qual é que é a tela 1, qual é que é a tela 2. Vamos ver se ele vai compartilhar direitinho aí com vocês. Às vezes demora um pouquinho, mas ele carrega, tá? É só pelo... Estão vendo minha tela aí? Tudo certo. Tudo certo? Tá, então deixa eu colocar esse cara em tela cheia. Ah, antes de mais nada, pessoal, um detalhezinho de eu começar a apresentação e tudo mais. Eu acho, tá? Eu não sei como é que vocês estão aí, se vocês estão utilizando o notebook, estão utilizando uma tela pequena, tá? Eu vou puxar um pouquinho para cá, vocês vão ver a mesma tela que eu estou vendo do chat aqui, a nossa tela. Vai começar a fazer uma espécie de um túnel ali. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Aqui na lateral, vocês têm os botõezinhos do chat, tá? Se vocês clicarem nesse xizinho que tem aqui, se alguém estiver vendo essa coluna da direita, ela vai sumir, ou seja, vocês vão ter mais espaço em tela, certo? Lá na parte de baixo da nossa tela, aqui na parte inferior, vocês têm o botãozinho vermelho, que não cliquem de jeito nenhum, que esse aqui é o que vai desconectar vocês, mas nesse botãozinho de mais opções aqui, tem uma opção chamada alterar layout, tá? E esse alterar layout, se vocês quiserem, vocês podem selecionar o modo destaque. O que o modo destaque vai fazer? Vocês podem notar que ele sumiu com os avatares, com as câmeras dos colegas, para vocês terem mais espaço e visualizarem somente a tela de quem está apresentando, tá bom? Então, dessa maneira, vocês não perdem as funcionalidades de chat. Se clicar no balãozinho do chat, ele vai voltar. Se clicar no xizinho, ele fecha. Mas aqui embaixo, vocês conseguem clicar em alterar o layout e pedir o modo destaque. Eu acho que fica mais fácil de vocês conseguirem ver toda a apresentação, porque o resto dos componentes ocupa muito espaço em tela, ainda mais se for uma tela pequena ou uma tela de notebook. Tá? Essa é uma dica que a gente sempre dá no início da nossa aula, certo? Então, vamos começando devagarinho aqui. Vou puxar para cá essa tela de novo e vocês vão parar aquele efeito chato que estava dando ali. E vou abrir os nossos slides. Tá? São poucos slides, porque na verdade o nosso foco vai ser uma aula bem prática. Mas eu primeiro queria me apresentar para vocês oficialmente. Meu nome é Cícero Feijó. Eu sou engenheiro de software na HP do Brasil. Trabalho no HP, vai fazer 8 anos agora em fevereiro. Tá? Tenho uma empresa de desenvolvimento web também. E eu ingressei nessa área em meados de 1999. Então, a gente sempre tem que calcular, porque passa muito rápido, mas já passou aí os 20 anos, né, que eu estou envolvido na área de desenvolvimento. E ministro cursos na área desde 2005, sempre para a área de desenvolvimento de tecnologias web também, tá? Eu me graduei em Web Design e Programação pela Unisul e fiz a pós-graduação em Desenvolvimento de Software com metodologia ágil pela Uniriter, certo? Esse fotinho que tem ali do lado foi do Developers Conference, depois a gente pode comentar alguma coisa sobre conferências, é muito legal vocês participarem de eventos, quem se interessar pela área,
Tá? Agora as coisas estão um pouco mais remotas, um pouco mais paradas devido à questão da pandemia, mas tem muito evento relacionado à parte de desenvolvimento e há muitas tecnologias que você se interessar, tá bom? Atualmente eu atuo como engenheiro de software em um projeto que gerencia portais da HP, certo? Então tem inúmeros portais, eu trabalho como engenheiro de software que gerencia a solução que produz esses portais para dentro da empresa e utiliza as tecnologias de React.js e Node.js, que são tecnologias que nós abordamos na nossa formação PP, tá? Inclusive vocês vão ver um pouco de React com o Abner também na sequência, tá? Trabalhei em diversas empresas, trabalhei no Terra, trabalhei no grupo da Telefônica, que o Terra também fazia parte do grupo, depois eu fui movido para a Telefônica, e trabalhei em projetos em conjunto com desenvolvedores do Facebook, Google e Twitter na época que eu estava no Terra. Tá? O meu contato, vocês conseguem encontrar minhas redes, eu não quis botar separado aqui, mas se vocês acessarem professorfeijó.com.br, vai estar lá meu LinkedIn, meu GitHub, tá? Para vocês poderem olhar os códigos também. E a gente consegue manter um contato por lá e no nosso grupo do WhatsApp pela Target ali, que daí fica legal também, que todo mundo consegue trocar uma ideia, né? Se comunicar, tá bom? Bom, pessoal, o que acontece? O que a gente vai ver nessa nossa aula prática de hoje e vai ter continuidade amanhã, tá? A gente vai montar uma aplicação. Eu vou montar com vocês aqui live uma aplicaçãozinha de to-do list. O que é um to-do list? Um gerenciador de tarefas, tá? Um gerenciador de tarefas simples que vocês conseguem adicionar tarefas e conseguem visualizar o que vocês têm que fazer e o que vocês já fizeram. E se quiserem, também podem excluir essa tarefa. Então fica lá, preciso no mercado, preciso estudar React.js, eu preciso estudar HTML, eu preciso ir visitar uma tia, eu preciso comprar comida e assim por diante. Qualquer coisa que eu precisar fazer, eu consigo colocar nessa listinha, certo? Lógico, pessoal, que para montar a aplicação completa, exige uma série de tecnologias. Nós vamos começar por uma base, como eu falei na aula de ontem, no nosso encontro anterior, eu vou estar mostrando para vocês como as coisas acontecem, mas vou estar mostrando num ritmo mais acelerado, como se eu estivesse realmente desenvolvendo, não digo sozinho, mas como se eu estivesse já criando a aplicação do zero, mas já pensando de uma maneira mais rápida, tá? Lógico que eu vou mostrar para vocês como algumas coisas e dar alguma introdução de algumas tecnologias que nós vamos utilizar, mas tudo isso que vocês vão ver nessa aula de hoje e na aula de amanhã são coisas que nós mostramos pausadamente durante toda a nossa formação, com tempo para exercício, com exercício extra, com muita prática envolvida, tá bom? De qualquer forma, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas ali, a gente vai fazer o mesmo esquema, acredito, da moderação, né, Simone? Daí vai recebendo as perguntas, dependendo, a gente faz as respostas no final, acho que fica mais fácil, né? Sim, sim. Algumas perguntas, assim, que a Cláudia pode ir respondendo, que não dizem respeito ao código, a gente vai respondendo já. E algumas que vão ficar para o final, daí a gente vai moderar. Não te preocupa, a Cláudia está anotando. Tá, eu só perguntei isso porque eu fico com medo de às vezes não enxergar, tá, pessoal? Como eu vou estar codificando numa tela. E outro detalhe, eu vou estar um pouquinho virado para o lado aqui porque eu estou num outro monitor, mas eu fico virado para cá para falar com vocês quando a gente tiver que olhar para a câmera, tá bom? Legal, eu acho que pode até ficar um combinado, né, Cícero? O pessoal pode fazer as perguntas no chat, e daí eu reservo elas e depois eu pergunto tudo junto. Ou se tu preferir que a gente levante a mão e faça na hora, tu que decide também, né? Tá, eu vou fazer o seguinte, então vamos combinar que daí vocês colocam no chat qualquer coisa, eu vou deixar o chat aberto aqui, qualquer coisa que eu notar, eu interrompo e comento alguma coisa daquilo ali para vocês, qualquer coisa que eu ver que a gente vai demorar um pouco mais para explicar, eu digo, tá, por exemplo, vou pegar o exemplo do Michael, tá, Michael, eu te respondo daqui a pouquinho, ou te respondo na sequência, pode ser, pessoal? Tá? Claro. Então Tranquilo. tá. Show. O que acontece, pessoal? A primeira dúvida, tá? O que eu uso, o que eu faço, por onde é que eu começo? Tá? Então, tem muitas tecnologias, tem inúmeras possibilidades de fazer a mesma coisa de diversos jeitos diferentes. Então, isso é uma coisa que vocês podem ficar tranquilos, tá? Não tem uma maneira de decorar as coisas. Nunca pense que assim, como é que eu faço isso? Copia isso e cola lá que vai funcionar. Não, tem que saber. O Abner ressaltou isso bastante ontem. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Não posso fazer nada no modo robótico ali de copiar e colar e esperar que saia funcionando. Às vezes funciona, mas se eu não souber como mudar aquilo ali, vai ser um tempo, de certa forma, perdido, tá? Vai ser problema para enfrentar no futuro. Mas essa aplicação, ela é uma página de internet. Tá? Pensando no termo que nós utilizávamos antigamente, a gente falava que era um site, uma página para a internet. Agora nós chamamos de aplicação. Aplicação é tudo que eu consigo fazer algum tipo de funcionalidade, que eu consigo executar algum tipo de ação e
esse cara é implementado dentro de alguma linguagem específica. Tá? O que eu vou utilizar aqui para mostrar essa demo para vocês? Eu vou usar um cara chamado Visual Studio Code. Aqui fica um negócio direto, né, meio estranho assim, o termo IDE do VS Code. O que é isso? O que é IDE? O que é VS Code? VS Code é uma ferramenta. A IDE é uma interface de desenvolvimento, tá bom? E dentro dela existem inúmeras ideias para inúmeras linguagens, inúmeras tecnologias, inúmeras ideias para a mesma linguagem. Mas o que a gente vai utilizar é o VS Code, o nome, o apelido carinhoso dele é Visual Studio Code, o nome completo, é uma ferramenta gratuita da Microsoft, certo? Vamos utilizar a tecnologia do HTML5, vou mostrar coisas em CSS3, do básico e algumas coisinhas do avançado que a gente vê lá no JS e CSS Pro. Tá? E por fim, eu vou mostrar uma parte do versionamento do Git. Por que por fim? Porque no final da nossa aula eu vou subir esse código para um GitHub, que é uma ferramenta de versionamento, vou explicar mais para frente, e vocês vão poder baixar esse código em casa depois. Tá? Então, em casa, vocês conseguem baixar. Quem quiser fazer já as primeiras modificações, se eu trocar essa palavra por isso, é aí que a gente começa a mexer um pouco em programação e aprender algumas coisas das tecnologias que a gente tem disponível no mercado. Tá? Então, depois vai ser disponibilizado para vocês esse código também, certo? Então, o que acontece? Para entender, se você está falando em HTML e em CSS, hoje é meio difícil a gente não conhecer HTML, não digo a linguagem, mas não ter ouvido pelo menos uma vez falar no termo HTML, certo? O que esse cara serve? Para que serve o HTML e o CSS em páginas? Dá uma olhadinha comigo nesse desenho aqui. Tá? O HTML é o esqueleto, pessoal. Se nós fôssemos decompostos em linguagens de desenvolvimento, nosso esqueleto seria o HTML. Tá? Agora, a maneira com que nós nos apresentamos, o nosso corpo, a nossa roupa, seria o CSS. Certo? Então, o CSS, ele é o estilo, é a forma de apresentação. Se eu fosse fazer essa mesma analogia com vocês em relação a uma casa, imaginem uma casa pronta, só que sem pintura nenhuma. O CSS eu queria pintar porta, janela, telhado, ajeitar o gramado, ajeitar o jardim, tá? Mas a casa só com a estrutura dela seria o nosso HTML. Então, são essas duas tecnologias que nós vamos utilizar. Rapidamente, o HTML, Hypertext Markup Language, linguagem para marcação de texto, tá bom? Em resumo, ela serve para montar o esqueleto. Para montar o esqueleto, nessa aplicação que nós vamos montar aqui, o esqueleto dela é isso daqui. Eu tirei a roupa naquela apresentação, montei só o esqueleto. É por aí que eu começo, construindo os alicerces, certo? Atualmente está na versão 5, a gente vai usar a versão 5 do HTML5. Tá? E para formatar, para vestir, CSS, Cascading Style Sheet, folha de estilo em cascata. Então, uma outra linguagem, e é importante eu falar isso para vocês e não sintam assim, nossa, mas eu imaginar, HTML e CSS não são linguagens de programação. HTML é uma linguagem de marcação, CSS é uma linguagem de estilização, mas são linguagens. Tá bom? Vocês não deixariam de ser programadores pelo fato de trabalhar com essas duas tecnologias, muito pelo contrário. A gente já viu que é muito procurado pelo mercado quem sabe HTML, CSS e JavaScript, obviamente. Tá? Então, o CSS está na versão 3. Tá? Na versão 3 do CSS, que tem algumas coisas que a gente consegue fazer agora, de uns tempos para cá, do que não conseguia fazer antes navegadores mais antigos. E aí, pessoal, o que acontece? Dentro disso daqui, a gente tem a nossa transformação. Tá? A gente vai precisar fazer uma magia que transforma esse esqueleto nisso daqui. E para poder colocar esse cara no ar, depois no ar, na verdade, disponibilizar esse código, a gente vai utilizar o Git. Então, são 3 tecnologias, HTML, CSS e Git. Git, ferramenta de versionamento de código. Por que eu estou falando que é uma ferramenta? Porque existem várias outras. Tá bom? O Git é uma das mais populares. E o GitHub, conexões, né? O termo hub seria como se nós quiséssemos conectar. Existe o hub de internet, existe o hub de encontros que a gente consegue fazer da empresa, né? Vamos fazer um network, um hub. GitHub é um repositório centralizado onde tem inúmeros códigos de inúmeras pessoas. Então, eu consigo levar esse meu código para um lugar na internet, eu não estou colocando ele no ar, eu só estou salvando ele lá. Vamos pensar do jeito bem superficial. Estou salvando ele nesse repositório remoto no GitHub, que eu consigo acessar de qualquer lugar, de qualquer computador com usuário e senha. E baixar esse código no meu PC lá da praia, e continuar codificando, jogar de novo lá para dentro. É como se fosse uma cloud, uma nuvem. Tá, pessoal? Tudo isso vai ser visto com calma,
pausadamente e bastante exercitado durante a nossa formação. Git é uma das coisas que nós vemos no módulo de JS e CSS Pro. Certo? Tá? Depois eu volto para esse slide aqui. E eu vou fazer o seguinte. Espera aí que eu tô... Oi, diga que o Maicon botou aqui uma dúvida para nós. Você disse que o HTML está na versão 5, CSS na 13. Isso para navegadores mais novos. Se eu abrir uma aplicação em um navegador mais antigo, o que acontece? De novo, vocês vão ouvir muito eu falar da palavra depende, tá, Maicon? Então, assim, depende do que tu utilizar, não vai ser compatível. E o site vai vir quebrado, a aplicação vai vir quebrada. Tá? Então, quer fazer um teste, pessoal? Abram o Facebook no Internet Explorer 7, 8, no Windows XP. Vocês vão ver que ele, primeiro, ele vai avisar que ele não é compatível com aquele navegador. E segundo, se vocês persistirem em tentar acessar a ferramenta, ela vai vir toda com a interface toda quebrada. Certo? Então, é o que vai acontecer, tá, Maicon? Por isso que hoje, normalmente, nós nos preocupamos com as últimas 3 versões de cada navegador, não pegamos as versões mais antigas, principalmente Internet Explorer, a Microsoft deixou de dar suporte. Então, a gente acaba criando aplicações que, a não ser que seja um nicho muito específico, tá? Tua empresa peça, olha, Maicon, tem que desenvolver uma solução que rode no Internet Explorer 6. Bom, daí é como se tu tivesse que pegar um DeLorean da máquina do tempo e voltar atrás para poder utilizar as tecnologias mais antigas, tá? Mas tu consegue, só que tu não vai conseguir fazer tudo que tu faria tão bonito, principalmente como tu faria com as tecnologias mais recentes. Certo? Então, o que acontece aqui, pessoal? Deixa eu puxar esse cara para cá. Vou minimizar aqui. E vou abrir. Essa daqui é a ferramenta. Tá? Esse daqui é o nosso cara chamado Visual Studio. Vocês estão vendo que tem um monte de botõezinhos aqui. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior aqui. Tá? Mas o meu projeto, em resumo, está aqui na lateral, todos os arquivos que eu vou ter. E aqui vai ser onde eu vou codificar. Tá bom? Então, dentro de uma pastinha chamada To-Do List Live da Target Trust 2022, que eu criei, esse nome é meio comprido, mas para ficar fácil de eu me achar, é a lista que vão estar os meus arquivos do meu projeto. Tá? O que eu trouxe aqui dentro pronto já para a aula de hoje, já para a gente economizar tempo? As imagens. A lixeirinha, que a gente tem lá, e o login da Target. Tá bom? Não tenho mais nada, o resto nós vamos montar agora. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho 2 opções de começar a montar as coisas, tá? Isso é preferência. Vocês, ao passar do tempo, vocês vão começar a decidir o que vocês querem, é estilo de desenvolvimento. Então, por exemplo, a Thaís pode desenvolver de uma maneira, o Maicon de outra, mas eles conseguem chegar no mesmo resultado. Isso vale para qualquer linguagem, para qualquer lógica, para qualquer tipo de tecnologia. Então, a gente não se apega muito a isso. Pode ter uma maneira mais rápida, mais eficaz, mais performática, mas pode ter outras maneiras mais igual. Chegando no resultado final é o primeiro passo, é a nossa primeira preocupação. Ter esse cara funcionando, esse cara concluído. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Primeira coisa que eu posso fazer é montar o meu esqueleto. Tá? Então, imaginem comigo que eu vou montar o esqueletinho da minha página. É arquivo HTML. Então, aqui dentro da minha pastinha, eu vou ter um arquivo HTML. Tá? Cícero, por que esse nome estranho, index.html? Resumo, pessoal, index.html, índice, a primeira página, que nem um livro. Quando eu abro um livro, eu caio no índice. Quando eu caio no índice, de lá eu consigo ir para qualquer outra página, é o que acontece num site. Então, por padrão, um site, a primeira página, a página inicial dele sempre chama index.html ou .htm. Tá bom? Atalhozinho do VS Code, tá? Como eu falei para vocês, eu vou estar meio que codificando de uma maneira um pouco mais rápida, mas daí vocês vão vendo como é que as coisas vão se construindo. Isso tudo aqui a gente aprende cada letrinha, cada palavrinha dessas daqui para que serve. Isso daqui é a estrutura inicial do meu documento HTML. Eu já vou mostrando para vocês em tempo real. Deixa eu fazer o seguinte aqui, pessoal. Deixa eu dividir a minha tela aqui, ó. Aqui. Deixa eu dar uma nova janela aqui. Tá? E eu vou vir aqui e vou mandar ele rodar aqui no meu navegador. Pronto. Então, o que acontece? Agora, conforme eu for codificando, nós conseguimos ver em tempo real. Isso é uma grande vantagem de trabalhar com essas tecnologias. Vocês conseguem fazendo e vendo, fazendo e vendo, fazendo e vendo. Não precisa aquele negócio que acontece quem trabalhou com linguagem Java. Processar, compilar, esperar para depois... O HTML ele é rodado pelo navegador de vocês. Aqui eu estou usando o Google Chrome. Pode usar um Firefox, um Safari, qualquer coisa, e ele vai
desde que não seja muito antigo, que nem eu falei para o Maicon, ele vai funcionar normalmente. Tá? E aqui, pessoal, o HTML ele é como é um Hypertext Markup Language, markup são as tags, então vocês têm inúmeras tags. O cabeçalho, que nem a cabeça, que nem acontece no corpo, um body, que nem acontece no corpo mesmo, eu tenho o corpo do meu documento, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês vão ver muito essa analogia, que nem a Simone estava comentando. Eu tenho muita coisa que a gente vê em português, se eu olhar como é que se fala em inglês, corpo é body. Eu tenho uma tag chamada body dentro do meu HTML, que significa que é o corpo do meu documento, é o que vai aparecer aqui nessa tela em branco. Tá? Títulozinho que aparece lá na tab, tudo este. Troquei aqui, lá em cima ele já troca para nós. Tá? É o título quando vocês acessam o site da Target, está lá, Target Trust Tecnologia. Vocês vão ver que lá em cima na tabzinha é isso daqui, o title. Tá? O que mais que acontece aqui dentro, pessoal? Vamos dar uma olhada de novo no nosso slide lá. E aqui está o nosso design. Tá? É isso daqui que eu preciso montar. Esse layout que eu tenho aqui, eu tenho várias opções, mas eu posso começar do básico. O que eu estou vendo aqui, pessoal? Que eu tenho uma caixa que tem a palavra e aí Cícero. Deixa eu aumentar aqui, eu vou estragar um pouquinho o slide, mas depois eu volto atrás lá. Uma caixinha e aí Cícero, um logotipo do lado, um campinho para digitar tarefa, um botãozinho para adicionar, uma palavrinha suas tarefas. Aqui eu tenho meus itenzinhos com a lixeira e assim por diante. Tá? HTML, pessoal, é tudo caixinha. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, é tudo caixinha que vocês vão montar. Imaginem como se vocês estivessem trabalhando com aquele brinquedo do Lego. Tá? É tudo pecinha que nós vamos encaixando e nós vamos montando. Certo? Cadê o meu HD aqui? Que eu perdi a minha canetinha para fazer os rabiscos aqui com vocês. Aqui. Olha lá. Então, se nós observarmos daqui no fundo como é que é o esqueleto, se eu tirasse toda a roupa desse cara, aqui dentro eu tenho uma caixa, tá? Não vai ficar retinho que eu estou fazendo com a mão mesmo. Aqui eu vou ter uma outra caixinha, aqui eu vou ter uma outra caixinha, aqui eu tenho uma caixinha para segurar esse botão, aqui eu tenho outra. Quem já jogou aquele joguinho Tetris? Lembra que a gente tinha que encaixar para montar linhas? É a mesma coisa que acontece no HTML, é tudo tijolinho, tá, pessoal? Ah, mas isso daqui é redondo, ele é um quadrado, na verdade. A gente que dá esse efeito de ser um círculo, tá? Naquele botãozinho lá. Então, o que que acontece? Como eu falei para vocês, vou deixar assim tortinho, depois eu ajeito, tá? A gente vai voltar para cá depois. Eu posso começar montando o esqueleto, certo? Ou eu posso montando o esqueleto e montando o layout, para eu poder já ver como é que vai ficar. Isso é preferência, certo? O que que eu prefiro? Eu sou um cara, às vezes, relacionado à programação, às vezes eu sou um pouco ansioso, eu gosto de já ver o resultado das coisas. Eu vejo que tem muito desenvolvedor que é assim também. Então é legal vocês conseguirem ir construindo e vendo as coisas funcionando. Escrever um monte de código e não obter resultado pode ser uma coisa um pouco frustrante, certo? Então, vocês correm muito risco de ter, às vezes, umas 100, 200 linhas de código e não terem testado aquilo ainda, e na hora de testar acontecerem inúmeros problemas e a gente começar a desanimar, se frustrar, porque não consegue resolver eles de forma imediata. Quando eu vou fazendo aos poucos, eu consigo já tendo o resultado mais lento, mas eu já consigo ter aquele resultado palpável, já consigo enxergar o que eu estou entregando, o que eu estou montando, certo? Então, o que vai acontecer? Vamos voltar para cá, para o nosso código aqui. Vou diminuir a apresentação, vou voltar para o nosso carinha. Primeira caixinha, pessoal. Lembrando, algumas coisas não podem fazer sentido, mas no curso a gente aprende, tá? Container. Vou criar uma caixa aqui dentro. Tá? Estou começando com aquela caixinha do meio lá, mais pretinha. Não dá para se eu executar isso daqui, vocês vão ver que não acontece nada. Por quê? Porque isso daqui não representa visualmente nada. Ele é só o esqueleto. Eu não consigo visualizar esse esqueleto. Tá? Eu preciso de alguém que vá lá e pinte ele para eu poder enxergar as coisas aqui dentro. E dentro desse esqueleto, eu vou colocar um cabeçalho nesse esqueleto. Nós voltarmos para cá, eu vou ficar indo e voltando nos slides, tá, pessoal? O que eu estou fazendo primeiro é montando uma caixa para receber toda a minha aplicação, que é isso daqui. E agora, nesse segundo momento, eu vou trabalhar, focar nesse pedacinho aqui. E aí, Cícero e o login da Target. Tá? Vamos ver se funciona? Vamos vir para cá. Volta. E volta aqui. Vou colocar aqui uma tagzinha que dá uma ênfase no meu texto.
E aí, Cícero, olha lá, apareceu. Tá? Meu primeiro HTML. Se vocês fizerem isso daqui, eu escrevi, salvarem com ponto .html e botarem até menos coisa do que eu coloquei aqui, vocês vão ter esse mesmo resultado. Nossa primeira página em HTML. Tá? Embaixo, vou colocar aquela imagem. Para tudo no HTML existe uma tag, existe uma palavra que eu chamo e eu consigo inserir o conteúdo que eu quero. Essa imagem está dentro daquela pastinha que eu já mostrei para vocês lá, img, logo da targettrust.png. Logotipo. Olha lá. Ah, mas não está igual, Cícero. Não está igual porque está sem roupa. Está só o esqueleto. Ok? Feito isso, a gente já consegue ter uma ideia de como é que as coisas vão ficando. Mas tá, eu posso continuar escrevendo o esqueleto e ficar só no preto e branco. Mas eu já quero ver esse negócio funcionando. Eu quero começar a ter uma ideia de cores, uma ideia de como é que ele vai ficar formatado. Para fazer isso, não é no HTML, como eu falei para vocês. Para nós termos uma apresentação, nós separamos no CSS. Antigamente era no HTML. Quem já trabalhou com HTML vai ver que antigamente tinham tags para poder formatar, mas isso daí era inviável de conseguir manter, ainda mais com as páginas mais complexas que nós temos hoje. Então eu vou criar, pessoal, uma linkagem, uma roupa. Vou criar uma pastinha que vai ser uma espécie de guarda-roupa do meu site. E vou criar um cara que eu vou chamar de app.css. O nome vocês dão o que vocês quiserem. Tá? App de aplicação, application. Poderia ser estilo, poderia ser roupa, poderia ser layout.css. Então, o que acontece nesse caso? Eu tenho meu esqueleto de um lado e a roupa em outro, lá no guarda-roupa dele. Tá? Então, vou abrir aqui e vou criar esse cara. Vou fechar aqui, pessoal. Vocês estão vendo? Ó, eu tenho um íconezinho aqui que encolhe esse cara. Não ficar ocupando espaço, a gente tem mais espaço para poder visualizar o texto. Tá? Então, o que nós podemos começar a fazer aqui? No nosso CSS, eu começo a colocar as configurações. Se eu bater o olho lá no meu layout, deixa eu tentar deixar um buraquinho aqui, que daí eu consigo ficar indo e voltando. Eu tenho essa cor de fundo azul. A minha página inteira é azul. Lá atrás é tudo azul, como se fosse um tapete, uma parede. Tá? Então, o que nós fazemos aqui? Deixa eu puxar para cá e puxar para cá. Eu vou dizer que o body da minha página, aquela tagzinha que tem lá, ela vai ter essa corzinha que nós estamos vendo aqui. O fundo dela, veja que muita palavra é traduzida do inglês para o português. Background, fundo. 002244. Isso daqui é uma codificação de cores, tá, pessoal? Eu decorei, eu não sei de cor todas as cores. Dependendo do projeto que vocês trabalham, essa daqui é o azul da Target. Tá? Vou colocar, salvou, pintou, olha lá. Isso é o que o CSS faz. Então, tudo que vocês verem coloridinho, posicionado, redondinho nos sites é CSS. O que está escrito é HTML, tá? Ou o que está contornando é HTML. O HTML ele não tem formatação. Não tem como eu trocar a formatação dele. Eu dependo do CSS para fazer isso. Certo? Então, a gente já conseguiu fazer essa... Tá, mas o texto ficou horrível de enxergar. A cor. A cor do texto eu quero branca. Olha lá. E aí, Cícero? Ok? Vamos colocar mais algumas coisas aqui. Eu tenho aqui um cara que é o container, a caixona que vai segurar a nossa aplicação. Aqui. Desculpa, pessoal, meu fone, eu acho que eu não me esqueci de comentar com vocês, tá? Ele a cada 15 minutos, 20 minutos, ele desliga para economizar energia. Não tem como eu desabilitar isso. Só se alguém falar comigo no meio tempo dele, zera o contador aqui. Tá? Então, às vezes, eu dou essa paradinha só para ligar, ainda bem que ele apita. Então, vamos lá. Meu container é aquele elemento que vai segurar todo aquele retângulozinho central aí que nós montamos, que está segurando essa parte preta aqui. Tá? Vamos voltar para cá. Essa aqui é a única parte chata. Eu vou voltar aqui que eu não... Com o Alt Tab igual não ia funcionar. O meu container ele tem uma cor de fundo diferente. Ele tem uma cor de fundo que o código dela, que eu também não sei de cor, é esse daqui. Olha lá. Trocou. Tá? Eu quero que esse cara aqui tenha uma borda em volta dele de 1 pixel. Jogo rápido, pessoal. Pixel é uma das medidas oficiais que nós utilizamos para implementar aplicações para web. Tá? Então, vocês sabem que o monitor de vocês tem uma resolução em pixels.
Monitores antigos era 640 por 480 pixels. Hoje a gente trabalha aí com 1980, 1024, 1200, 2000 e poucos pixels, 4K, que seriam 4000 pixels e por aí vai. Tá? Então, o que acontece? Aqui eu estou dizendo que é um pixel só, de grossura da minha borda. E eu quero que ela seja branca também. Depois a gente troca a cor. Lá. Tudo isso eu estou me referindo só àquela definição da nossa caixinha que envolve o nosso conteúdo ali da aplicação. Tá? O que mais que eu vou querer em cima desse cara aqui? Eu quero que ele tenha um tamanho. Falando em pixel, eu quero que ele tenha 400 pixels de tamanho. Olha lá. Ele também vai ter uma altura mínima, porque ele pode crescer. Se eu tiver... Amanhã vocês vão ver com o Abner como é que adiciona as tarefas, né? E na hora de adicionar as tarefas, talvez ele comece a crescer. Então eu quero que ele, no mínimo, ele tenha 600 pixels de tamanho. E a nossa caixinha. Tá? Agora, o que eu preciso mais em cima disso? Isso que eu vou mostrar agora aqui para vocês é algumas coisas que a gente vê no CSS Pro. Tá? Posicionamento. Primeira coisa, pessoal, eu vou precisar chegar aqui e dizer que todo o meu HTML e minha tag body, ela vai ter uma altura de 100%. Tá? Ah, Cícero, mas não mudou nada. O que significa? Isso daqui é um ajuste que eu faço para poder usar uma propriedade que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Tá? Porque eu quero que o corpo do meu documento, primeiro detalhe, vocês estão notando que ele está separadinho, ele não está, vou rabiscar aqui para nós, ele está separadinho aqui, não está bem coladinho. Eu quero que ele fique bem coladinho para depois eu vou descolar ele dali, mas eu preciso eliminar aquele espaço desnecessário. Apenas o corpo vai ter uma margem zerada e uma margem interna, que nós vamos aprender, que se chama padding, zerado também, 0 pixels. Olha lá, colou. Toda vez que eu quero colar uma coisa na outra, eu uso essas definições aqui. Tá? E agora eu posso utilizar essa propriedade que ontem o Abner comentou, né, chamada DisplayFlex. O que o DisplayFlex vai fazer? Ele vai me ajudar a organizar as coisas dentro daquele elemento. Qual é o elemento que eu estou falando? Do elemento body. Aqui. Nossa, mas que horrível, ele acabou esticando todo. Efeito colateral. Tem uma coisinha que eu mostro para vocês na aula de CSS, pessoal, que é um GIF, eu acabei não trazendo ele aqui, que é o Peter Griffin, daquela série Family Guy, que ele está ajustando uma persiana, né? Ele começa a ajustar e cada vez que ele tenta ajustar, ele quebra mais. O CSS acontece muito isso. Às vezes eu mexo numa coisinha, estraga tudo, eu disse, meu Deus, o que eu fiz? Não, mas aquilo ali é necessário, eu preciso estragar um pouquinho para ajeitar ali embaixo depois. Então não se assustem, a gente está fazendo em tempo real e vai acontecer problemas que eu vou dizer, calma, que a gente já vai ajustar. O que aconteceu agora? Esticou, não é esse tamanho que eu queria. Eu estraguei aquilo que eu tinha configurado antes. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dizer para ele que eu quero que ele alinhe todos os itens que tiver dentro do meu body no centro. Tá? No centro que a gente está falando aqui seria o nosso centro na vertical. Tá? E na horizontal, eu utilizo uma outra propriedade que é o nosso Justify Content, Center também. Pum, foi lá para o meio. O que isso está me garantindo? Que se eu expandir a janela do meu navegador, ele sempre fica no meio, independente do tamanho que ela tenha. Tá? Isso é legal, isso é uma coisa que não era possível fazer há um tempo atrás com os navegadores mais antigos, que nem o Maicon estava perguntando. Navegadores mais antigos isso não vai funcionar, tá, Maicon? A gente vai levar para lá, ele vai ficar tudo alinhado à esquerda, não vai ter esse tipo de posicionamento que a gente está vendo aqui. Tá bom? Então, feito isso, pessoal, está quase, digamos aqui, ó, o nosso body ele está formatado. Agora a gente tem que trabalhar aqui no meio desse carinha aqui, do nosso container. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar uma paradinha nas bordas dele, só para nós lembrarmos o que a gente tem que montar. Cuidem que os cantinhos aqui são arredondados, ó. Tá? Então, esses cantinhos arredondados aqui, beleza, Michael. Esses cantinhos arredondados, a gente também quer trabalhar nesse cara com as bordas brancas. Quando vocês botam bordas, fica mais fácil de a gente enxergar. Olha como a gente estava uns 10 minutos atrás, tudo preto e branco. Nunca que eu ia imaginar o que era aquilo que eu estava montando. Tá? Eu vou chegar aqui, border, o raio da borda, vou botar um valor aqui, 10 pixels. Olha lá. Tá? Então, o que acontece? Toda propriedade que vocês aplicam num elemento, ela é possível aplicar no elemento de dentro, no elemento de dentro, no elemento de dentro. O HTML ele trabalha com uma questão de hierarquia. Todo mundo é parente de alguém. Ou é pai, ou é filho, ou é irmão. Né? O filho do filho do filho, o irmão, 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 ou o pai de outro elemento, e assim por diante.
Tá? Então, o que, que acontece agora? Dentro desse nosso container, já coloquei as bordinhas arredondadas aqui, o que, que eu mencionei para vocês agora há pouco? Que eu tenho no body uma margem interna e externa. Externa é o meu afastamento em relação, digamos, a outras pessoas. Se nós tivéssemos uma sala de aula que eu falaria para vocês. Tá? Então, eu estou sentado do lado do Michael, o Michael do lado da Thaís. A distância que nós estamos um do outro, vamos pegar agora, devido à pandemia, 2 metros de distância, é a nossa margem. Tá? Margem externa, de mim para o outro elemento, para outra pessoa. A margem interna, imagine que eu estou utilizando uma camiseta folgada, tá? Um casaco bem largo. A distância que tem do meu corpo para aquele casaco, que fica aquela folga, é a nossa margem interna, ou seja, faz parte de mim, a roupa faz parte de mim, aquela margem, então, está dentro, não está fora, que é o nosso padding, que nós vemos aqui no CSS. Tá? Então, o que, que eu vou dizer? Eu não quero esse texto, pessoal, colado aqui. Ó. Tá? Ele está muito colado. E aí, Cícero, eu quero dar uma afastadinha. Olha lá como é que está o nosso cara aqui. Deixa eu puxar para cá que fica mais fácil. Acho que eu vou fazer assim a partir de agora. Vou deixar ele aqui. Tá? E daí eu consigo voltar mais fácil. Ele está, ó, nosso está colado e esse cara está aqui dessa forma aqui. Tá? Então, vou voltar para cá. Eu vou dizer que eu quero um padding de... Vou botar primeiro aqui, ó, 10 px. Ó. Ah, mas ele está mais. 20 pixels. Bom. Fechou. A gente já conseguiu ajustar o nosso afastamento ali dentro da nossa estrutura. Vamos deixar o container de lado e vamos voltar para cá. Aqui a gente tem um header, que eu posso formatar chamando o header lá no meu CSS, um H1, uma imagem e assim por diante. O que, que eu quero dizer sobre o header? Esse header também vai ser propriedade de display flex. Isso vamos ter mais lá na frente. Tá? Eu quero que todos os itens dele fiquem centralizados verticalmente. Eu quero que o conteúdo dele não centralize, que nem aconteceu como nós fizemos no body. Eu quero que ele fique com um espaço entre eles. Espaço entre eles, space between. Olha lá que interessante. Ó. Tá? Já jogou o nosso cara para cá. Eu também quero que esse header aqui... Bom, depois a gente faz esse cara. Vou deixar ele aqui para a gente tem que ver quando que a gente aplica. Não vou falar a propriedade sem nós não termos aplicado ainda, sem ter necessidade. Então tá aqui, parte do nosso conteúdo nós já temos formatado. O que, que eu vou fazer agora, pessoal? Como a fonte, o meu texto está com uma fonte um pouco diferente lá, ó. Olha a letrinha que está lá que bonitinha, essa letra aqui que está bem feia, né? Eu vou pegar, dentro de um site, tem um site chamado Google Fontes. Tá? Isso aqui é um repositório gratuito de fontes do Google. Eu posso pegar qualquer fonte que tem aqui e utilizar na minha aplicação, ela é de graça, não tem problema nenhum. É só escolher a que fica mais bonitinha e eu utilizo. Uma que eu gosto de utilizar bastante é essa fonte chamada Roboto. Quem trabalha com Windows aí, com Mac, sabe, tem a fonte Arial, Times, Courier, Comic Sans, aquela que parece as letrinhas de criança. Tem a Roboto. E eu vou usar essa fonte aqui. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, selecionar essa fonte. Deixa eu expandir minha tela aqui um pouquinho. Tá? Deixa eu voltar para cá. E ele vai me dar um código para eu colar. O pessoal que estava preocupado ontem, né? Eu já tive vários alunos que perguntam assim, Cícero, mas eu tenho que saber tudo. Eu tenho que saber escrever de primeira, se alguém pedir para inserir uma fonte, eu tenho que saber. Se tu souber, melhor. Tá? Mas a internet é o nosso repositório oficial de busca. O que importa, a segunda coisa, além de saber, pessoal, é você saber onde pesquisar. Tá? Então, se você saber a maneira de se expressar, vocês conseguem qualquer coisa e daí vocês procuram, lógico que vocês têm que entender para que serve aquilo. Essas linhas aqui nós vamos aprender no curso, mas elas estão me ensinando como inserir essa fonte do Google dentro do meu projeto. Tá? Então, olha lá, eu copiei e colei aquelas linhas lá, ficou essa tripinha aqui, a linha 9, 10 e 11 e a 12. E agora meu projeto consegue utilizar aquela fonte. Qual é que é o nome daquela fonte? É uma fonte que eu vou aplicar em todos os elementos, asterisco. Todo elemento e todo componente que eu tiver dentro do meu CSS. Ah, eu acho que eu peguei a fonte errada.
Eu falei Roboto, é Holloway, tá? Só o nome que eu errei. Fonte, family, Holloway. Ok? Olha lá. Carregou. Já temos a mesma fonte que a gente tem. Certo? Olha a Carla ali, ó. A Carla foi minha aluna, né, Carla? Aí. Então, o que que acontece aqui, pessoal? A gente colocou a nossa fonte aqui. Agora, todo elemento, toda palavra que eu escrever vai utilizar essa fontezinha. Eu posso ter mais de uma? Posso. Lá no curso nós vemos também. Certo? Agora que eu estou com essa aplicação aqui funcionando, que ela está montada já com esta configuração, a gente pode seguir para a linha de baixo. A nossa linha de baixo, o logo da target está tudo certinho, o afastamento, tudo mais, vamos voltar aqui para o nosso HTML. O que que eu preciso aqui? Eu preciso colocar um inputzinho, isso nós vamos aprender no conteúdo chamado formulários. Tá? Esse input vai ter um nome aí disso, daqui depois a gente vai ver lá, o Abner vai trabalhar com esses caras com vocês, depois lá no JavaScript. Ele vai ter, vamos criar ele aqui primeiro, vocês já vão ver o que vai acontecer. Olha lá, apareceu um campinho que eu posso digitar coisas aqui dentro. Está horrível, mas ele está lá. E eu quero pegar esse campinho e eu vou botar já um que nós chamamos de placeholder, uma mensagem para dizer para o usuário o que ele coloca ali dentro. Digite uma tarefa. Que está ruim de enxergar, eu sei, para mim está horrível, pessoal. Se eu der um zoomzão na tela, vocês vão ver lá que está lá, digite uma tarefa. Depois nós vamos formatar. Tudo que vocês se perguntarem, está ruim, como é que é o formato visual, lá no CSS, não é aqui. Tá bom? E aqui nós vamos colocar também um botão. Tá? E esse botãozinho aqui, ele vai ter um símbolozinho de mais dentro dele. Tá de novo lá bem pequenininho, olha lá. Mas que vai servir para adicionar a nossa tarefa. Deixa eu deixar assim que ele fica melhor para vocês visualizarem. Tá? E o que que acontece, pessoal? Como eu vou precisar posicionar esses elementos aqui, eu tinha feito o desenho antes para vocês, agora acabei apagando. Mas imagine que no HTML a gente trabalha com o conceito como se fosse uma sacola. Se eu precisar mexer esses dois elementos, em vez de eu ficar mexendo o símbolozinho de mais e o campinho para digitar, eu abraço eles, tá, com o conceito que nós chamamos de wrapper. Quem é que já comeu aqueles wrappers, né? O Rap 10, aquele que tem uma espécie de uma panquequinha. Eu coloco coisa dentro, enrolo e como. É o que a gente faz no HTML. Eu envolvo esses elementos com alguma tag que eu dou o nome que eu quiser, e se eu mexer só ela, ela leva os filhos junto. Então eu economizo trabalho, eu economizo quantidade de código. Como eu vou ter que ajeitar o posicionamento desses caras aqui, eu vou vir aqui, dentro do meu index, e vou criar esse wrapper. Eu vou chamar ele amigavelmente de panel. Tá? Olha lá, cadê o nosso carinha aqui? Está aqui. Ah, Cícero, não trocou nada. Não trocou, mas agora eu vou começar a trocar, porque é só acessar o nosso panel ali. Tá? Então vamos trabalhar agora nesse carinha do painel. O nosso painel, vou dar uns enters aqui, tá, pessoal? Olha lá, já tem 34 linhas de código. Claro, tem uns espaços ali, mas nosso painel ele vai ter algumas definições que eu vou colocar daqui a pouco, mas a gente tem que saber o que nós vamos ajustar ali dentro. Tá? Mas o nosso painel ele vai estar com aquele inputzinho para poder escrever as coisas e o nosso botãozinho que nós temos ali para poder fazer a formatação. O que eu preciso fazer em cima desse cara? Eu quero que aquele input que está ali dentro, vou deixar o painel quieto, porque por enquanto não faz muito sentido eu mexer nele. O inputzinho e o botão, nós colocamos ali no HTML, eu quero tirar aquela borda deles. Eles têm uma borda. Tá? Vou tirar, vocês vão ver, olha lá como deu uma reduzida. Tá? Com borda, bem sutil. Opa, sem borda. Tá? Eu vou aumentar um pouco o tamanho deles. Eu quero botar dentro desses caras aqui, eu vou dizer para eles ficarem com um alinhamento vertical no topo, para eles ficarem coladinhos um em cima do outro, alinhados. Tá? E agora eu vou aplicar só uma definição no input, só nesse cara onde eu digito a minha tarefa. Input. O input, eu quero que ele dê uma engordadinha, eu quero que ele tenha uma margem interna maior.
padding de 10 pixels. O que, que isso vai fazer? Vai fazer com que o meu elemento fique um pouco mais grosso em todos os lados, em todas as laterais. Olha lá, salvei, aumentou. Bom, então nossa margem interna eu aumentei. Eu quero deixar ele com a borda arredondada. Já vimos a propriedade. Border radius, eu quero ela de 10 pixels. Ali. Não está igual, mas está indo. A fonte está horrível de ver, então eu vou deixar essa fonte em negrito, em bold. Olha lá. A gente já vai conseguir colocar, por exemplo, próxima tarefa, assistir a aula 03, que vai ser amanhã. Isso a gente vai conseguir cadastrar depois. Então eu consegui botar essa fonte aqui. Eu vou pegar dentro desse item aqui, pessoal, eu vou tirar também esse contorno dele, que ele fica feio, que é uma propriedade que a gente vê lá no curso também, chamada outline. Então ele para de ficar com aquele contorno que tinha em volta, olha lá. Quando eu clico dentro, ele ficava com esse contorno, dá um efeito legal, mas não fica tão legal assim. Então, opa, eu vou tirar ele fora. E, por fim, eu vou aumentar o tamanho dele. Estamos trabalhando com pixels, 374 pixels. Tá? Onde é que eu tirei essas medidas, pessoal? Não é da minha cabeça. Claro que se eu estiver desenvolvendo do zero, sozinho, eu posso fazer isso. Mas vocês vão ver que cenários que, por exemplo, numa aplicação real, dentro de uma empresa grande ou dentro de um projeto grande, existem papéis diferenciados dentro do desenvolvimento. Então, provavelmente, quando vocês implementarem alguma tela, como eu estou fazendo aqui, essa tela vai ter sido concebida por algum designer. Tá? Não é 100% dos casos. Tem empresas que o próprio desenvolvedor monta as telas, ou tem projetos que o próprio desenvolvedor sozinho concebe o layout de como vai ter. Tá? Mas nós temos várias camadas antes. Eu tenho o designer que vai criar, né, que cuida da parte de UI, User Interface. Eu tenho o cara de UX, que é o User Experience, ou seja, é ele que vai dizer que fica mais acessível o botão de adicionar à direita do que à esquerda. Né? Ah, mas eu queria botar embaixo. Não, mas à direita o pessoal acha mais fácil. Ele que entende dessa arquitetura do design, como é que fica a questão de usabilidade. Tá? E, logicamente, depois que vocês tiverem todo esse layout montado, é passado para os codificadores, ou seja, para os desenvolvedores, e em cima daquele layout, vocês conseguem observar e implementar as telas de vocês. Tá? Mas nada impede de montar sozinho da cabeça de vocês. Essa daqui eu não peguei layout pronto nenhum, eu sentei e fiz, mas logicamente se uma pessoa de design que trabalha diretamente com design der uma olhada com calma, você consegue fazer diversas melhorias, por exemplo, em cima dessa estrutura. Tá? Mas nada impede, vocês não precisam do designer no final das contas. Se vocês quiserem codificar, às vezes tem até aí mais uma habilidade que está oculta, né? Que é de criar mesmo essas telas. Certo? Então tá aqui, esse cara, a princípio, ele tá ok, ó. Se eu apagar, tá lá, digite uma tarefa, se eu digitar qualquer coisa, ele fica aqui. Certo? Vamos pro botãozinho. Vou deixar o panel lá por enquanto, que a gente já vai ver o problema que nós vamos enfrentar, tá? O botão. Certo? O botão que nós temos aqui, ele vai ter uma cor de fundo, background. Qual é que é o código da cor? Não sei de cabeça, pessoal. Tá? Deixa eu ver, o Jefferson perguntou. Não, aí que tá, Jefferson. Tem diversos tipos de input, tá? Então tem input para texto grande, input para número, input para calendário, input para marcar e desmarcar. Tem diversos tipos. Eu usei um deles. Tá? Então, o que acontece? Como eu estou utilizando, eu criei um input só, eu tenho a liberdade de dizer que todo input vai ter essa configuração. Mas eu não sei se foi essa a tua pergunta também, mas se eu tivesse mais inputs na minha tela, eu com certeza estaria talvez estragando eles, porque eu botei uma configuração global aqui dentro do meu CSS. Então, eu consigo especificar. Se eu quiser, eu tenho regras no CS que diz, olha, aquele input que está lá em cima, do lado do botãozinho, que tem o nome tal, ele vai ter essa cor aqui e esse tamanho. O outro inputzinho, onde tu tem que digitar teu e-mail, ele vai ter um tamanho diferente. Tu consegue criar esse tipo de especificação se tiver mais de um dentro da tua página. Tá? Então, não tem problema nenhum. Tu tem como, a gente vê isso no curso, como é que nós conseguimos especificar com mais detalhes qual o input e alterar só um, sem ter esse risco de alterar todos os inputs do nosso HTML. Certo? Botão. É um amarelo. Que cor é aquele amarelo? Isso daí o designer vai fornecer para vocês. Tá? Exatamente, Michael. A gente utiliza uma classe ou um ID, que seria o apelido. Ponto .panel é um apelido que eu dei para o elemento div. Tá?
ponto container é um apelido que eu dei para essa outra div. Pegando o gancho com o que o Jefferson perguntou, se eu fizesse uma configuração genérica para tudo que fosse div, eu estaria estragando, porque tem mais de uma div no meu projeto. Então eu posso dar um apelido. Tá? Depois eu vou falar, vocês estão me perguntando essas coisas, eu já tenho a frase aquela que eu deixei escapar nos slides, depois eu vou comentar com vocês ali. Tá? Tem bem a ver com isso que vocês estão me perguntando e vai justificar o porquê de eu não estar utilizando esses apelidos aqui nesse projeto. Não é porque é uma demo, mas é porque não houve necessidade. Tá? Mas vamos lá. O amarelo. O designer me passou lá a paleta de cores FFC300. Tá? Existem códigos, existem nomes, existem várias formas de simbolizar as cores. Olha lá, já pintou o nosso botãozinho. É o mesmo amarelinho do Tzinho da Target lá. Ok? O que eu quero deixar nesse cara? Eu vou aumentar o tamanho daquele sinalzinho de mais. A fonte size, o tamanho da fonte vai ser 40 pixels lá. O grande demais, tá? Mas já vamos ajeitar. Eu quero deixar ele redondo. Border radius 50%. Opa, ficou oval. O que eu fiz de errado? Eu só consigo transformar uma coisa em um círculo perfeito se ela originalmente for quadrada. Como esse cara aqui ele não é quadrado, olha lá, ele é retangular, ele ficou aquele ovo. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou transformar ele num quadrado, para ficar mais fácil de a gente entender. Eu quero que ele fique com 40 de altura e 40 de largura. Opa, 40 de largura e 40 de altura, olha lá. E agora sim eu vou dizer que ele vai ser um border radius de 50%. Círculozinho. Tá? Ele está caído, aquele sinalzinho demais, porque toda linha dentro do HTML, que nem acontece no Word e no Excel, ele tem um espaçamento entre as linhas. Eu vou zerar esse espaçamento. Ele vai passar a ter um posicionamento melhor ali. Vou pintar a cor dele. Opa, color de branco, para ficar que nem no nosso layout. E aqui, pessoal, olha lá, ele é um botão. Eu vou botar um cursor customizado nele, que vai facilitar a usabilidade, quando o usuário passar por cima ele fica uma mãozinha. Tá? Então tá aqui o nosso carinha para a gente poder fazer a inclusão das nossas tarefas. Falta pouco. Vamos dar uma observada aqui. Vocês podem ver que tem um afastamento. Olha lá. Tá? Tem um afastamento aqui. E ficou aquele nosso panel sozinho lá também. Vamos ajeitar isso. Eu sou um cara bem chato quando começo a ver as coisas de layout. Eu começo a ficar um pouco nervoso e deixar aquilo para trás. Então eu acabo ajeitando. Mas vocês não podem se apegar tanto aos detalhes no início, porque dependendo tem coisas que eu só consigo fazer os ajustes finos depois. Tá? Então isso a gente, na aula nós praticamos e algumas coisas vocês, mas eu vou ajeitar. Não, segura um pouquinho que esse tipo de configuração nós deixamos para o final. Eu vou explicando para vocês lá. Certo? O que acontece aqui, pessoal? Aqui, vou expandir o meu Visual Studio um pouquinho, tá? Se eu tirar essa quebra de linha que tem aqui, não sei se ele vai... deixou. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente peguei e coloquei o meu input e meu botão. Vocês não têm no HTML a necessidade de sequer quebrar nenhuma linha. Se vocês escreverem tudo, né? Eu não conheço ninguém que goste de fazer assim, mas se vocês escrevessem tudo numa linha reta, ele vai entender. Tá? Se eu fizesse tudo assim, vai funcionar. Fica horrível de interpretar, de vocês lerem o código que vocês escreveram, mas funciona. Tá? Só que se eu deixasse por um acaso assim, tivesse esse estilo de botar o input e o botão do lado do outro, observem que ele vai ficar coladinho lá. Quando eu quebro a linha, ele dá o espacinho, quando ele fica juntinho. Então, para prevenir esse tipo de problema, e lá no curso nós vamos ver que existem algumas coisas que funcionam em um navegador, mas em outro eu tenho que usar uma abordagem um pouquinho diferente. Às vezes eu tenho um Safari que roda no macOS, e no Safari do macOS não ficou do jeito que funcionou no Chrome, no Firefox do Windows, por exemplo, então eu tenho que mudar um pouco a minha abordagem. Tá? O que nós fizemos aqui? A minha Class Panel, que está aqui dentro, ela está utilizando esse input e esse botão. Eu deixei ela sozinha aqui, só esperando as nossas regras. Deixa eu puxar de novo para cá a nossa telinha. Tá? Deixa eu reduzir esse cara aqui. Lá no panel, eu vou usar a mesma coisa que nós falamos antes, que nós já usamos em outros elementos. Eu vou dizer que ele vai ser flexível, display flex.
Tá? E o Justify Content, a maneira que o conteúdo é distribuído, vai ser um space between. Space between, espaço entre. Aí, voltamos. Mas não estou controlando nada, tá, pessoal? Só sei que passou mais 20 minutos ali, por isso que o fone desligou. Tá, então tá aqui, ele fez o que ele fez? Ele jogou um para cada lado. Ele disse, não, vamos dividir entre iguais esse espaço. Se eu tivesse mais elementos aqui dentro, ele dividiria entre iguais e ele colocaria o espaço entre eles de uma maneira igual, distribuída, calculada automaticamente pelo nosso navegador. Tá? O que mais que eu falei para vocês? Então o panel está resolvido. Lá dentro do nosso header, esse cara aqui, ele está muito colado aqui, ó, pelo desenho que a gente está trabalhando. Então eu vou dizer que esse header, eu quero que ele se afaste, ele empurre mais para baixo, ele fique mais longe. Como eu falei para vocês, se eu estou sentado do lado do Jefferson, eu estou a 2 metros, se eu quiser ficar a 3 metros, eu tenho que configurar essa margem. Eu quero que a margem de baixo do meu header seja de uns 10 pixels. Olha lá. Bastou. Tá? Se eu botasse aqui 50 pixels, ó, ele vai lá para baixo mais. 10 pixels é o suficiente. Aqui. Ok? Vou tirar esse aqui que não precisa. Feito isso, vamos para o miolo. Já tenho o meu header. Eu estou trabalhando aqui dentro, ó, pessoal. O Visual Studio é uma ferramenta para trabalhar com código. Logo, a intenção dela, além de possibilitar que vocês desenvolvam o código de vocês, é vocês conseguirem também ter um apoio da ferramenta para desenvolver de uma forma mais ágil e, da mesma maneira, conseguirem ter uma facilidade de entender se está algum tipo de erro na sintaxe do código de vocês, da maneira que vocês escrevem o código. Se eu esquecesse alguma coisa aqui, olha lá, ele pintou de vermelho o input. Para vocês, futuros desenvolvedores, quando olharem alguma coisa em vermelho ou sublinhada, provavelmente a ferramenta está dizendo, olha, tem coisa errada aqui. O que está acontecendo de errado aqui? Aqui ele não vai mostrar, só está dizendo que está em vermelho. No HTML ele não mostra. Tá? Mas é alguma coisa erro de sintaxe, alguma coisa que eu escrevi que ele não conseguiu entender o que eu estava querendo expressar. Esqueci de fechar minha tag aqui. Ó. Agora tudo voltou ao normal. Eu posso criar um documento HTML usando um bloco de notas em preto e branco, se eu quiser. Eu poderia escrever esse código aqui. Vocês concordam comigo que ficaria horrível de trabalhar numa ferramenta assim? Tá? Quando eu comecei a desenvolver, eu usava isso. Mas o bloco de notas, o problema dele é que ele não vai dizer para vocês se tem alguma coisa errada ou não. Tá? Então, por isso que surgiram as ferramentas de apoio e as interfaces de desenvolvimento como o Visual Studio. Então, o que acontece? Depois do panel que nós dividimos aqui em cima, a gente tem as nossas tarefas. As tarefas, pessoal, eu estou trabalhando agora com uma linguagem, com duas linguagens, que são linguagens que nós explicamos ontem, que são linguagens do contexto front-end. Front-end é o que é visual, ok? É o que fica visível para o cliente. Tudo que é linguagem front-end também é conhecida como linguagem client-side. Client-side, eu explico lá no curso, é a linguagem que roda no navegador do usuário. Quando vocês acessam um site do G1, do Terra, da Target, vocês estão não indo lá acessar, vocês estão indo lá baixando o site da Target para dentro do PC de vocês e o navegador está interpretando aquilo dentro da máquina. Por isso que às vezes demora um pouco, vocês veem um HD a milhão, né, piscando ou fazendo barulho, porque está baixando o site para dentro da máquina. Tá? Eu não fico com nada, eu vou lá e busco e trago para cá. Quando atualizo a informação, eu vou lá e busco de novo e trago ela atualizada. Então, o que acontece nesse caso aqui? Como nós estamos desenvolvendo a primeira parte, que é o front-end, o design, nós não temos um lugar para buscar as tarefas, nós não temos um local para armazenar as tarefas. Para conseguir fazer isso, e é o que desperta sempre a curiosidade no curso de HTML, CSS e JavaScript, eu sempre respondo para vocês, isso vocês vão ver mais lá na frente. Tá? Então, como é que eu desenvolvo essa tela se eu não tenho um banco de dados para armazenar, ou uma API, que vocês vão ver com o Abner depois, tá? Para armazenar ou buscar essas informações, para excluir as informações, para trocar o status de que eu já cumpri ou não cumpri a minha tarefa. Como é que eu desenvolvo isso? Eu desenvolvo estático. Eu monto o HTML, que a gente fala um HTML fake. Eu termino esse layout e depois que ele está pronto, codificado,
eu entrego ele para ser feita a integração, ou eu mesmo integro. Tá? Eu integro ele com uma linguagem de back-end e com um banco de dados. Então, tem várias etapas no desenvolvimento de uma aplicação que vocês vão passar. Depende com que nível não, com que sentido a carreira de vocês vão querer levar. Eu posso me tornar um excelente desenvolvedor front-end e não querer trabalhar com back-end. Ou seja, eu não vou ser um desenvolvedor full stack. Eu vou trabalhar só com front. E o meu trabalho vai terminar aqui. Quando eu montar esse layout e fizer algumas coisas em JavaScript de comportamento e assim por diante. Mas eu não vou lá mexer em banco de dados e nem em linguagem de meio de campo de back-end, PHP, Java, Python, .NET, qualquer outra coisa. Tá? Node, não vou mexer nesses caras. Então, se eu quiser ficar só no front, fica dessa forma. Se eu quiser full stack, vou trabalhar com isso, vou desenvolver o banco e vou desenvolver também, ou conhecer como desenvolve o banco, como desenvolve a aplicação no meio de campo que faz a conexão entre front e back-end. Tá? Ou vou me focar só em back-end, só banco de dados e a linguagem que manda para o front o que ele precisa. Certo? Então, o que nós precisamos fazer agora? Nós vamos colocar aqui as suas tarefas e vamos colocar as tarefas aqui dentro. Manuais. Eu vou inventar da minha cabeça essas tarefas para ver como é que fica o nosso layout. Volta para cá, para o nosso código aqui. Vou botar uma tagzinha embaixo do meu painel, e essa tagzinha aqui eu vou colocá-la como... Lá em cima eu botei um H1, alta prioridade. Tá? H5, uma prioridade um pouco mais baixa. Isso a gente aprende até quantos Hs e quantos eu posso botar. Tá? E aqui eu vou dizer que são suas tarefas. Deixar para cá antes de salvar. Aqui. Certo? Aqui. Suas tarefas lá. Está aqui a nossa... Apareceu, refletiu. Que é bem simples. Agora sim. Agora eu preciso montar, pessoal, esse desenho aqui. Eu tenho que ter um wrapper, alguém que abrace, fique nessa corzinha de azul e dentro dele eu vou ter uma bolinha, um textinho e uma lixeirinha. Tá? Então são 4 elementos que eu preciso aqui para montar cada um desses itens. Vamos lá então. Vou voltar para cá. Vou criar o nosso item que abraça o nosso wrapper. E eu vou chamar ele de, vou dar um apelido, que nem vocês estavam comentando, de task. Task de tarefa. Uma observação importante, vocês estão vendo que eu estou botando os nomes desses apelidos em inglês. Eu poderia botar em português, tá, pessoal? Tarefa, painel, conteúdo, tá? Mas ao invés de container, panel e task. Por que eu estou insistindo em colocar isso? Já para vocês irem se acostumando, porque normalmente, 100% das vezes a linguagem de programação é em inglês. Ponto. Tá? Os termos que nós utilizamos quando nós estamos trabalhando em empresas grandes ou empresas de médio porte ou empresas que têm um padrão de código, de certa forma, mais normalizado, os termos acabamos utilizando em inglês. Nossa, mas eu vou ter que aprender inglês também? Gente, isso não é impeditivo para vocês trabalharem na área. Eu digo que vocês acabam abstraindo o inglês. Quem começar a ingressar, trabalhar com a parte de tecnologia, vocês vão ver que isso é uma coisa que vai... Eu aprendi meu inglês, como eu sempre conto essa história, que eu aprendi jogando videogame, né? E com o dicionário do lado. Tinha uns joguinhos, tinha que pausar a tela e olhar ali para ver o dicionário em inglês-português para entender o que tinha, já que não tinha jogo traduzido, né? Hoje tem esse pecado do jogo traduzido e a gente acaba não se acostumando só a usar o português e não pega o inglês. Então, o que acontece? A gente se acostuma com essa maneira e vai entender. Eu vou falar para vocês agora, task, se a gente tiver no curso e dizer, pessoal, agora criem lá mais um elemento de task. Ah, task, né? Tarefa. Então, a gente vai se acostumando com essa nomenclatura e também com as nomenclaturas que é utilizado dentro da linguagem de programação. Tá? O inglês ele acaba vindo uma espécie de osmose. A gente vai estar trabalhando e vai estar abstraindo isso. Documentação vai estar em inglês, material vai estar em inglês, mas a gente encontra um material muito mais vasto em inglês do que em português. Tá? Então tá lá, div class task. O que vai acontecer? Dentro dela eu preciso da bolinha, que eu vou chamar de status, ali. A div de divisor. Eu preciso também ter um espacinho para botar meu texto, que eu vou chamar de text, e até já vou colocar o textinho aqui. O primeiro ali está estudar React.js. Tá? Eu preciso de um outro, que é a imagem, nós já vimos lá no início.
que vai ser dentro do diretório img, garbage, lixeira, né? Que vai servir para excluir nossa tarefa. Vamos ver como é que ficou. Olha lá, pessoal. Estudar React e uma lixeirona. Tudo meio estranho, mas é porque está sem a nossa formatação, está sem a roupagem. Agora a mesma coisa. Nós voltamos lá para o nosso CSS e vamos começar a formatar aqui. Tá? Como eu falei para vocês, dava para vocês terem escrito tudo isso daqui, ó. Sem fazer nada do CSS, deixar para fazer depois. Mas o problema é que às vezes eu me deparo lá na frente e nossa, mas eu podia ter feito diferente o HTML. Eu volto lá no HTML, reestruturo tudo e volto no CSS e mexo no que eu já construí. Aqui eu vou aos poucos, né? Fazendo um pouquinho disso, um pouquinho de lá, um pouquinho disso, um pouquinho de lá. Vendo o resultado e sabendo se tem alguma coisa para refatorar, para mudar, eu acabo fazendo a modificação já on demand, direto na hora, na necessidade. Tá bom? Então, o que acontece aqui? Estudar React, eu tenho esse cara, tá lá a nossa task. Vamos lá embaixo, no meu CSS. Ponto task. Apelido lá, que nem a gente estava comentando. O que essa task vai ter? Eu quero enxergar ela de uma vez. Então, eu vou botar o background dela aqui e vou utilizar a corzinha que eu tenho, que é o 006 CA6. Ah, tá muito parecido, mas já dá para ter uma ideia que vai ser a task que eu vou ter ali. O que mais que eu preciso, pessoal? Eu quero que ela seja display X. A gente tem uma série de outros displays, tá, pessoal? Tudo isso a gente vê no curso. O display flex ele já coloca todo mundo sentadinho do lado do outro. Eu quero que esse cara aqui ele fique centralizado verticalmente, align itens, no centro. Vocês estão vendo que é outra coisa importante, pessoal. Vocês estão notando que eu não estou digitando todo o texto, né? Eu começo a digitar e a ferramenta começa a me sugerir coisas. Isso é como a ideia faz. Tá? Eu ensino para vocês no curso, nós aprendemos utilizando uma ideia que não faz isso no início. Só para se acostumar com a sintaxe, com as palavras que vamos utilizar, mas a ideia, a intenção dela é facilitar a vida de vocês. Eu começo a escrever olha lá. O que tu quer? Justify self, justify content, justify self, justify itens, justify content. Não preciso escrever. Funciona. Space between. Ó. Já afastou o cara lá para nós. Tá. Vamos dar um afastamento também dos cantos aqui. Está muito colado. Então, aquela margenzinha interna eu vou botar de uns 14 pixels. Ali. Ah, mas está grande demais. Já vamos ajustar. Persiana, né? A teoria da persiana que eu falei para vocês lá. Certo? E vamos colocar uma borda também arredondada de uns 12 pixels aqui. Vai ficar parecido com o do nosso formulário lá. Até ficou bonitinho, grandinho assim, né? Fica fácil de... Se for no celular, fica fácil de mexer. Tá? Isso daqui é a nossa task. Depois a gente revisita ela para poder fazer alguns ajustes, tá? Mas lembram que nós temos lá um elementozinho chamado status. Não vai restartar nada. Aqui. O status é essa bolinha que nós temos aqui, que ela é laranjinha quando eu não cumpri e ela é verdinha quando eu já fiz ela. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui dentro dessa estrutura? Eu vou pegar e vou chegar aqui agora no status. Vou dizer que o status ele vai ser uma bolinha. Ele vai ter, primeiro, ser um quadradinho de 20 pixels por 20 pixels de altura. Tá? Eu quero que esse cara aqui ele vai ter um border radius de 50%. Ok. Ah, Cícero, mas eu não estou enxergando ele ali ainda. Tudo bem. Vamos botar aqui. A borda dele vai ser de 4 pixels sólida e vamos utilizar a cor que eu tenho aqui, FFA000. Olha lá. Apareceu a nossa bolinha ali. Então já está com uma carinha mais bonitinha. Certo? Deixa ele quieto aqui um pouquinho. E daí vocês podem ver o seguinte, ó. O meu status ele vai trabalhar dessa forma. Depois a gente faz os outros status que nós temos ali. Tá? O meu textinho, quando vocês trabalham
com a formatação do Flex, ele tende, pessoal, a dividir esses caras aqui para vocês. Que é o que aconteceu aqui. Ó. O meu texto eu não quero que ele cresça, que ele se divida. Crescer em inglês significa grow. Tá? Vou dizer que ele vai ter que ficar num tamanhozinho menor. Lá. 1. Isso eu explico com mais calma. Isso daqui a gente tem um capítulo só sobre essa questão de flex, tá, pessoal? Então agora realmente, eu sei que está confuso, tem muita coisa que nunca viu, mas só explicando mais superficialmente, a gente trabalha com cada um desses caras com calma, essa estruturação durante o nosso curso. Pronto. E a lixeira? Aquela lixeirona está grande demais, está parecendo um container, né? Aquela lixeira eu vou dar uma classe para ela. Um nome, um apelido. Delete. E aqui no CSS eu vou mudar as configurações. Eu quero que ela fique com um tamanho menor, uma largura de 30 e uma altura de 30. Ó, diminuiu. Quando ela diminuiu, já se ajeitou toda a nossa linha da nossa task, da nossa tarefa. Tá? E eu quero que ela tenha um cursorzinho, pointer também, que é quando eu passar o mouse por cima para excluir, ela vai excluir. Esse mesmo cursor eu vou aplicar no status. Ó. Se eu clicar no status, ele vai dizer se eu consigo dizer que a tarefa foi concluída ou não. Né? Concluir ou deixar voltar atrás dentro da minha conclusão. Certo? O que falta aqui, pessoal? Eu preciso agora afastar um pouquinho. Esse estudar React.js está muito colado daquela bolinha. Né? Então, eu posso pegar e colocar uma margem. Eu tenho 4 margens nos meus elementos. A de cima, a da direita, a de baixo e a da esquerda. Isso daqui funciona que nem um reloginho, tá, pessoal? Então, eu consigo configurar elas no sentido que eu quiser, logicamente, mas se eu quiser configurar de uma vez só, ele faz o sentido horário. Mas eu preciso só mexer nessa daqui. Eu preciso empurrar meu estudar React.js para cá, para a direita. Então, eu vou chegar na bolinha, que é o status. Margem da direita, right. Escrevi errado aqui. Se escrever errado, ele nem sempre ele conserta. E eu vou dar umas 10 pixels de distância para ele. Aqui. Vocês viram que se eu errar a sintaxe, pessoal, às vezes estraga as coisas lá. Esqueci de botar um ponto e vírgula. A gente vai ver que o ponto e vírgula é essencial no CSS. O que tem dali para baixo deixou de funcionar. Tá? Mesma coisa que o delete. Se eu errar aqui, ó, ela volta ao seu tamanho. Daí eu vou ter que... A ferramenta já mostra para vocês. Está sublinhado em vermelho lá. Tá? Então está aqui. Estudar React. Olha, acho que a gente concluiu esse cara aqui também. Certo? Agora, o que vamos fazer? Vamos pegar e vamos voltar, vamos colocar mais uma task aqui para nós. Tá? Vocês estavam ontem na aula 1. Como eu falei, eu não tenho um banco de dados. Eu vou ter que copiar esse cara aqui, por enquanto. Vou colocar aqui. Antes de nós continuarmos, em sites, vocês conseguem desenvolver um site inteiro sem saber nada de back-end ou banco de dados. O banco de dados está no back-end também. Tá? Então, eu consigo. O que eu não vou ter? Eu não vou ter uma interatividade, eu não vou ter uma inteligência, mas eu consigo montar um site de um cliente que tenha textos estáticos, que eu não vou ter que buscar de banco de dados nenhum, que eu não vou ter que fazer cálculos, que eu não vou ter que fazer nenhum tipo de lógica muito elaborada, só com HTML, CSS e o JavaScript. O JavaScript é o que dá o comportamento. Clicou aqui, faz tal coisa. Clicou lá, faz tal coisa. Isso você vê JavaScript. Passou o mouse por cima, faz isso. Tá? Pisca, muda de lugar da tela, apresenta uma imagem, amplia a imagem. Isso é com JavaScript, não é com CSS. Então, o que vai acontecer? Eu estou criando minhas tarefinhas aqui. Eu já criei uma primeira. A segunda. Nós vimos ontem, né? Assistir a primeira aula. Lá. Tá faltando coisa. A gente já viu que o layout agora deu uma quebradinha, né? Assistir a primeira aula, tá? Da TT. Então, o que acontece? Esse cara vocês já cumpriram, assistiram ontem, né? Boa parte dos alunos, do pessoal que está aqui, estava na aula de ontem, na primeira. Então, isso daqui eu vou dizer que é um status que ele já está cumprido, done. Finalizado. Aquele lá de cima, aquele lá, eu vou dizer que ele está pendente, pending. Ok. Ele é um status, mas o de cima é pendente e o de baixo é pronto, done.
Tá? Só a palavra em inglês. Isso daqui não é código, não é nomes que eu estou dando. Que eu gostei bastante da referência que vocês falaram do apelido, né? Então tá lá. Então agora eu tenho meus status aqui. A gente costuma deixar as coisas mais ou menos próximas. Se eu vou continuar mexendo nos status, eu venho para cá e vou dizer que o meu status, quando ele for pending, tá? Ele vai ter essa bordinha aqui, ou seja, aqui eu tinha colocado para todo. Voltamos. Tá? Tinha colocado para todos os status. Agora eu vou dizer que só o status pendente que tem a borda laranja. Olha lá, o de baixo até sumiu a bordinha, porque ele não é pendente, ele está como done, ele não está como pendente. Todo status que for do tipo done vai ter também uma borda de 4px sólida, só que ela vai ser verde. 00542C. Ah, Cícero, mas tem uma coisinha que eu vi ali que está faltando. Sim. A gente tem um Vzinho ali dentro. É um Vzinho que parece uma imagem. Certo? Só que o que acontece, pessoal? Nós aprendemos lá no CSS Pro. Eu consigo via CSS, ponto status, ponto done. Através de pseudopropriedades, eu consigo escrever conteúdo. Conteúdo em inglês é content. Eu consigo passar o código daquele caractere estranho, daquele vizinho que parece um check dali. Isso a gente vê lá no curso, tá? Nem dá muita bola, mas é só para vocês verem que é possível. 2714. Lá. Colocou o checkzinho lá para nós. Então, quando eu tiver com uma tarefa no status pronta, que eu já concluí, ela vai ficar com aquele layout ali. Quando ela não estiver pronta, ela vai estar com aquela bolinha em laranja. Certo? Só que daí, lógico, o que eu preciso fazer aqui, pessoal? Eu preciso alinhar aquele texto. Então, vou dizer que esse cara aqui, deixa eu ver se vai ficar melhor aqui, center. Opa, não é aqui. Eu vou dizer que dentro do status, o textinho que tiver vai ficar no centro, olha lá. Não era ali no after, era ali no status. Então, centralizei porque estava deslocado. Todo o texto começa sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ok? O que falta agora? Duas coisas. Esse nosso afastamento ali, olha lá, tem uma distância, está colado um no outro, né? Opa, aqui não estava conseguindo pegar. Então vamos matar essa já. Vou chegar ali na minha task. Vou dizer que a margem, quem é a task, pessoal? A task é o container ali azul que está segurando a bolinha, o estudar React e a lixeira. A minha margem de baixo dele, vou colocar também uns 6 pixels, não vou botar 10. Vou deixar um pouquinho mais fininha. Afastou. Tá? Aqui, nada de comportamento. Tá? Mas a interface já está praticamente quase pronta. O que eu preciso para finalizar? Aqui eu não consigo mostrar para vocês, mas a gente tem um efeitinho aqui na lixeira. Quando eu passo o mouse por cima, eu quero que a lixeirinha ela dê uma inclinadinha, tá? Para um lado e para o outro. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou lá onde está o meu delete, deixa eu tirar esses espaços excessivos aqui. Eu vou dizer que o meu delete, meu elemento que está com o apelido delete, outra pseudo-propriedade, ao passar o mouse por cima, eu quero que a formatação dele troque. Olha que interessante, eu consigo fazer isso com CSS. Quero transformar ele, aplicando uma rotação de 16 graus, degrees. Então, quando eu passo o mouse por cima, olha lá, ele dá essa inclinadinha para o lado. Tá? Pode ser quantos graus eu quiser, quantas voltas eu quiser. Só que a cereja do bolo, obviamente, não é ele fazer esse negócio de uma maneira brusca. Eu quero que tanto na ida quanto na volta, ou seja, nativamente, ele transite essa transformação. Transforme. Levando, não precisa ser muito tempo, 0,2 segundos. Ou seja, quando for feita uma transformação,
propriedade de transform entrar em ação dentro desse elemento, ele vai monitorar e vai aplicar ela em 0.2. Ela vai levar 0.2 segundos para ser executado. Olha lá. Então vocês podem ver que fica mais suave, não fica aquela quebrada. Se eu aumentar esse tempo, vocês vão ver que fica mais visível, mas fica chato daí, olha lá. Ó, ele vai inclinando devagarinho. Tá? Então a gente coloca 0.2 aqui, colocamos 0.2 só para poder ter esse efeito mais elaborado. Então esse cara aqui excluir, esse cara aqui e esse cara aqui. Tá. Vamos expandir. Certo? Está aqui o nosso gerenciador de tarefas. Como eu falei para vocês, eu me incomodo fácil com detalhes, então o que acontece, pessoal? Só para finalizar aqui, essa linha não é branca. Tá? Pode ver lá no nosso padrão que ela é uma linha um pouco acinzentada. Eu posso trocar essa cor direto aqui. Então, lá no container que nós colocamos a linha branca, posso botar um código aqui, deixa eu ver se 999999, como é que fica? Dentro. Tá? Se eu botasse vermelho, vocês viriam que ele ia ficar bem. Olha lá. 999999. Dá para deixar um 555. Ó, agora ficou melhor. Ok? Tá. A última parte que eu tenho aqui é só o meu botãozinho de adicionar, que é o clicar em cima dele. Cadê o nosso botão aqui? Deixa eu voltar ele aqui para baixo. Ao clicar, vou emitir um alerta. Isso daqui é JavaScript. Tá? Essa operação, entre outras, ao clicar aqui, vai ser com o Mr. Abner, que vai mostrar para vocês em React, na aula de amanhã, como é que vocês conseguem fazer essa manipulação aqui desses elementos, os comportamentos, e daí ele vai explicar melhor como é que a gente utiliza mais uma tecnologia, mais uma que está presente dentro de diversas outras dentro da nossa formação. Tá? Então, isso daqui é um pedacinho de nada de JavaScript, só para vocês terem uma ideia, mas o JavaScript é muito mais profundo, CSS, HTML também. Mas vocês viram aí, pessoal, que, claro, eu já tinha uma ideia do que eu ia montar, eu já tinha uma base, eu já conhecia a linguagem, tanto HTML quanto CSS. Mas nós aqui em 1 hora e um pouquinho mais, nós conseguimos montar essa interfacezinha aqui. Tá? Vou levar 1 hora para todas as interfaces? Não vou. Mas quanto mais eu praticar, mais rápido vai ser de fazer as coisas. Certo? No início, pessoal, algumas coisas vão ser frustrantes quando vocês mas a partir do momento que vocês entenderem, isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla, porque você entendeu, entendi, tá, me explica. Então, quando a pessoa consegue explicar o que ela está fazendo, é realmente o sinal que ela entendeu. E nesse momento é sinal que ela consegue aplicar aquilo ali sempre, ou seja, vocês vão encontrar várias vezes, né, esse tipo de situação. Alguém vai entregar um layout lá, por exemplo, agora a Yasmin postou o link do Visual Studio, se vocês quiserem baixar é de graça, tá, pessoal? Não paga nada, tem para Mac, tem para Linux, tem para Windows. É só baixar, avançar, e instalar. Ele é leve, tá? Mas ele já fica... vocês vão se deparar com situações que precisa ter um título e uma imagem. Vai ser sempre dessa maneira para montar. Tem outras? Tem, pessoal. Tem, assim, no mínimo de cabeça, eu lembro de mais umas 3. Tá? Essa é uma das mais fáceis. E a que a gente vai usar mais fácil. Não tem necessidade de escrever um monte de código para fazer. Tá? Deixa eu ver que o Michael perguntou, ele show de bola. Mas uma coisa, esse código já estaria responsivo? Se não, o que precisaria ser feito? Ótimo, Michael. O que acontece? Ó? Não está responsivo. Tá? O único responsivismo que tu tem nele aqui, por exemplo, é que ele centraliza-se. Mas se tu abrir esse cara numa tela de celular, vamos simular uma tela de celular aqui, pessoal. Isso nós aprendemos durante o curso também, tá? Nós temos um capítulo só sobre design responsivo. Aqui até que deu a sorte, pessoal, mas ele não tá, tá? Ele não tá porque ele está cortando uma parte das bordas. Se vocês olharem aqui nesse simulador, deixa eu jogar para o outro lado, aqui. Ele até que se adapta, tá? Pelo tamanho que eu utilizei, mas vamos pegar um celular menor, vamos pegar um iPhone 4, olha lá. O iPhone 4 ele vai ficar assim, Michael, tá? Então eu preciso sim, eu preciso de mais código, eu preciso adaptar ele para o mobile
com uma coisa que nós vemos no CSS Pro chamada Media Queries, ou seja, eu digo, olha, se o tamanho da tela for até tanto, tu vai deixar os elementos com esse tipo de configuração, se for acima de tanto, e aí vocês vão adaptando conforme os breakpoints que nós falamos, conforme o tamanho de tela que vocês querem. Tá? Mas é possível e isso é uma coisa, de certa forma, tranquila de fazer, porque depende do jeito que vocês conceberam o projeto no início, vocês conseguem ir adaptando. Senão, a diferença é que vai ter mais ou menos código em cima do que vocês implementarem. Aqui no iPad, como é que fica? Tá? E aqui no iPhone 6, 7, 8 Plus, que a tela é maior. Tá, Michael? Então tem que ter, precisa de mais código, sim, em CSS, não no HTML. No CSS, tu colocaria mais código para adaptar. Tá? Não, pelo HTML, não. Tá? Tu até pode, assim, ó, pelo JavaScript tu conseguiria, mas o HTML nativamente tu não tem uma tag dizendo, olha, essa tag desse jeito, tu precisa do CSS, porque é impossível tu não falar a palavra apresentação no meio da frase, né? Então, essa tag se apresenta desse jeito, apresenta-se desse jeito no seu... apresenta-se CSS. A apresentação é CSS. Então, é lá no CSS que tu resolve isso. Tá? O máximo que tu poderia ter, Michael, que era uma maneira mais antiga que o pessoal abordava, era detectar pelo servidor, na hora que chega a requisição lá, acessei o site da Target, o servidor, é pelo celular, joga lá pro m.target, né? Tinha muito isso, m.facebook, mobile.facebook, mobile.facebook.com. Ele jogava para uma outra página que era feita com HTML menor, mais enxuto, todo feito HTML de novo, e lá ele se adaptava com um CSS igual, com um CSS específico para aquele tamanho de tela. Mas nesse mesmo CSS aqui eu consigo configurar para ele se apresentar de formas diferentes, independente do dispositivo ou tamanho de tela que ele esteja sendo carregado. Certo? Valeu, Maicon. Dúvidas, pessoal? Vamos lá, eu vou abrir para dúvidas para você, Simone, Thaís, o que vocês quiserem agora, estou à disposição aí, acho que amanhã a gente vai continuar, tá? O Abner vai dar sequência nesse cara. Uma coisa, antes de mais nada, pessoal, aí, ó, desculpa interromper, eu pedi para vocês falarem, só uma coisinha. O finalzinho, eu falei para vocês que ia ter um Git, né? Isso aqui a gente vai aprender. Git status. Tá? Isso aqui é um terminal que eu estou abrindo. Mas vou ter que trabalhar com tela preto e branco. Sim, em alguns momentos vocês vão necessitar. É ideal e é fácil. Está dentro do Visual Studio, eu nem saio daqui. Tá? Vou adicionar esse cara aqui. Tudo que nós fizemos. Vou adicionar uma mensagem. Tá? Live demo Target Trust. Nossa aula 2, que é a aula de hoje. E vou mandar ele lá para o meu repositório, lá no GitHub, que eu vou colar o link aí para vocês. Tá? Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Cadê o nosso cara aqui? Na verdade, Michael, é o terminal do Linux, quase. Tá? Isso. É bem a pegada do terminal do Linux. Tem até comandos do Linux ali. Dentro do Windows tem um ls, que dali é o próprio bash do... É o bash do Git, que é um Linux ali. Tem alguns comandos de Linux ali dentro. Aí, ó. O que acontece? Tá aqui. Eu subi, pessoal, usei duas coisas aqui esse ano, nessas 3 linhas de comando, tá? Eu usei o Git na minha máquina, que é um versionador de código. Isso vocês vão ver com calma como é que funciona, como é que versiona, como é que pega histórico. E o GitHub, que é o cara que hospeda, recebe esse código-fonte lá, na nuvem. Então eu joguei para lá. Quando eu joguei para lá, ele está aqui. Esse endereço que vocês receberam agora está aqui, ó. 30 segundos atrás. Está aqui os arquivos que eu produzi em aula, agora. Ou seja, qualquer pessoa aqui consegue vir aqui, pessoal, em código, download, ó, no botãozinho verde, download zip. E ele vai baixar o arquivinho compactado com todos esses arquivos da aula. Se vocês baixarem aí, descompactarem, derem 2 cliques naquele index.html, vocês vão ver o projeto. E vocês podem mexer. Tá? Troca cor, troca isso daí tudo. Depois vai ser legal que durante a aula vocês podem voltar nesse projeto e mexer com tudo que vocês aprenderam. Tá? Agora sim, desculpa pessoal ter pedido para vocês falarem, Simone, Yasmin, fique à vontade, pessoal que tiver perguntas também. É isso, gente. É isso, pessoal. Então, como o Cícero disse, está aberto a perguntas, mas como a gente já tinha dito antes, ficassem à vontade para ir
questionando, né? Nos parece que o Michael já entende um pouco mais, ou já mexeu alguma coisa aí, se encorajou para fazer perguntas. Bacana, Michael. Que bom que tu conseguiu tirar todas as tuas dúvidas. Mas, de forma geral, pessoal, é assim que funcionam nossas aulas, né? Claro que, como o Cícero bem explicou, ele teve que pular alguns passos que ele normalmente iria fazendo devagar e ensinando para vocês. Mas é assim, desse jeito, com os alunos interagindo, com ele explicando, fazendo código, com no final do curso, vocês da aula, saindo com alguma coisa palpável para abrir em casa e poder trabalhar e poder mexer, tá bom? Então, a gente está aí aberto a dúvidas. O objetivo dessa noite era esse, falar sobre HTML, CSS, mostrar para vocês, né? Não dava tempo de a gente pegar e passar para todo mundo codar junto, que sim, daí a gente precisaria das horas que o curso tem, né? Justamente por isso. Mas a intenção foi essa, né? Não sei se o Abner, se alguém quer fazer algum complemento. Pessoal, é bastante conteúdo, tá? O que o Cícero passou ali, principalmente para quem não viu ainda, é bastante coisa, é bastante item para ver, para digerir. O front-end é a base HTML, CSS, JavaScript. Então, são 3 linguagens, querendo ou não querendo. Uma é de marcação, outra de estilo e outra de programação. Então, assim, não se apavore, meu Deus, sabe? Por causa que, olhando aquilo ali, realmente parece muita coisa. Às vezes, quando a gente não tem uma noção. Mas isso vai evoluindo aos poucos. Tá? Então vai ser bem tranquilo, vocês vão entender por que uma div, qual a diferença do body para div, qual a diferença do HTML para o body para div, o que ali, que nem o Cícero falou do input. Tem input de texto, beleza, tá aí de número, como é que eu mudo? Eu mudo só um type, mas tu vai entender o que é esse type ali, o que é tipo, quais os tipos que tem. Claro, tem milhões, a gente não vai ver todos, mas a gente vai ver os principais, que a gente usa no dia a dia. Então, assim, não se preocupem com coisas assim, cara, isso aqui é muita coisa, preciso dar... Calma, não é assim. A coisa vai evoluindo, vai crescendo, vocês vão entender, vocês não vão decorar código, vocês vão entender como funciona, né? Porque assim, eu e o Cícero, a gente já fez muito código, né? E a gente não tem tudo decorado, né? É coisa assim, a gente entendeu como funciona e sabe como ir atrás para resolver aquilo que esses problemas que nos aparecem. A gente não tem o código na cabeça funcionando ali. Exatamente. Não, a gente vai montando, é um quebra-cabeça. É assim, eu sei que tem uma div, eu sei que a div é uma caixinha, e eu preciso de uma caixinha, eu vou botar uma div, né? Então, tudo a gente vai entendendo as coisas, entende? Então, fiquem tranquilos, isso não é, a gente não vai despejar um monte de coisa assim. Claro, a gente vai passar muito conteúdo, né? Mas a gente vai, aos poucos, passando esse conteúdo e vocês vão estudando por fora também, né? Isso depende, é nós e vocês, né? É um conjunto. A gente vai passar o conteúdo, vocês vão fazer o conteúdo que a gente passar, mas também tem que fazer o conteúdo vocês têm que melhorar aquele nosso conteúdo, entende? Então, vocês têm que fazer, eu botei cor vermelha, roxa e amarela. Tu vai mudar a cor, tu vai mudar, entendeu? Tu vai entender como funciona, tu vai ver como funciona. Assim, cara, quero mudar isso que o Cícero fez. Eu quero botar, em vez de um input em cima, eu vou botar um input embaixo. Como que eu faço? Né? Então, assim, essa parte é a parte onde você, assim, cara, eu vou aprender isso. E é assim que a gente aprende, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Amanhã vai ser um conteúdo mais avançado que esse, tá? Então, assim, vai ser um framework, então sai totalmente, assim, eu vou pegar o que o Cícero fez e vou botar para um framework, tá? Então, assim, e eu vou mexer com API, vou mexer com CRUD, GET, POST, DELETE, assim, meu Deus, o que é? Exatamente, é uma coisa bem mais avançada que só HTML, CSS, JavaScript, CSS, né? Então, assim, não é uma coisa... Isso vai ser explicado
ponto a ponto. Por isso que tem aqueles vários níveis ali. O Cícero pega e esmiuça ao máximo esse conteúdo no início ali. Então, vocês vão chegar já entendendo cada pontinho desse. Ali tem aquela parte do CSS, HTML, CSS, JavaScript simples ali, onde vocês vão entender como é que o JavaScript se move ali dentro. Depois vai ter mais um, e aí entra o React, tá? Então, assim, para amanhã, vocês vão ver uma coisa muito legal, que é as coisas se movimentando, adicionando, mostrando, listando, que é algo mais top da programação, mas fiquem tranquilos. Isso vai caminhar tranquilamente. Não vai ser uma coisa colocada goela abaixo. Não, vai ser uma coisa bem tranquila. Exato, acho que, assim, pessoal, pegando bem isso que o Abner está falando, tá? Eu mencionei para vocês, eu fui numa velocidade rápida aqui. Tá? Diz, mas que loucura, meu Deus, eu não vou conseguir pegar. Não, mas eu não vou falar assim dessa maneira com vocês, e o Abner também não. Eu vou fazer, vou explicar, vocês vão fazer, vão testar. É aquele ping-pong, tá? Nada vai ser assim, o pessoal copiem isso e veja o que acontece, depois vocês entendem. Não. Então a gente vai passar realmente a esmiuçar bem como o Abner falou, tá? Eu acho que teve duas coisas que enquanto o Abner estava falando, eu estava olhando o chat ali, até Abner, ele tem. O Jefferson estava comentando essa questão o Jefferson, a Lidiane também comentou a questão ali da aula, e o Jefferson também falando que dá para entender essa questão do layout e tudo mais. É isso que vai acontecer, pessoal. Tá? Eu brinco com o pessoal que a gente começa. Quem já viu o filme da Matrix, né, que na verdade é tudo aquele monte de código que está acontecendo, que o pessoal, o Keanu Reeves consegue enxergar e tudo mais, tem toda a história lá, é o que acontece com vocês quando começam a desenvolver. Vocês vão começar a olhar as coisas do jeito diferente. Aquilo ali é um quadrado. Não, aquilo ali não é um círculo, aquilo ali é um quadrado que está com borda arredondada. Exatamente. Né? Mas aquela corzinha ali está parecendo, ela fica uma cor metalizada. Não é metalizada, aquilo ali é uma cor tal que está indo de um degradê de uma cor para outra em hexadecimal. Isso porque vocês vão começar a entender as coisas assim. Né? Então, junto disso, a Yasmin perguntou ali para nós, né, se também existem também bibliotecas de código mais usadas, se o Dev Junior é aconselhado. O que acontece, Yasmin? E daí eu acho que isso daí é uma coisa legal do Abner complementar também. Eu já encontrei muitas pessoas que já trabalhavam na área que utilizavam muito esse conceito do framework de bibliotecas, tá? Só que qual é que é o problema de tu sair usando as bibliotecas? Que em alguns momentos tu simplesmente, para que serve uma biblioteca? Uma biblioteca é uma coisa que está pronta, eu vou lá e uso sem me preocupar como é que isso está sendo feito. Então tem algumas coisas que tu vai perguntar ou vai precisar modificar e tu não vai saber porque tu não sabe o conceito base de como é que é feito. Nós só vamos usar bibliotecas mais lá na frente do curso. A partir do momento que vocês entenderem o que é uma base, vocês tiverem a capacidade de montarem as próprias bibliotecas. Tá? Então, eu vou ter lá alguma coisa, um cara que troca uma corzinha, eu posso fazer uma biblioteca de CSS, uma biblioteca de JavaScript para não ter que reescrever esse código novamente? Posso. Mas eu tenho que ter essência, eu tenho que saber como é que funciona, para que serve, antes de sair usando. Que, de certa forma, vocês... Para finalizar, pessoal, tem uma biblioteca muito comum no mercado de JavaScript chamada jQuery. Qual é que é o maior pecado que um desenvolvedor comete numa entrevista? Eu programo em jQuery. Não, tu não programa em jQuery. Mas jQuery tá em JavaScript. Não, JavaScript não. jQuery é JavaScript. Então, tu não programa em jQuery, tu conhece JavaScript, tu usa o framework da jQuery. Tu tem que saber o que tem por baixo para poder utilizar, antes de mais nada. Tá? Então, é muito interessante passar por essa etapa antes de a gente sair já usando. Tá? Eu sempre brinco com o pessoal também que não é legal, é muito legal vocês terem primeiro a experiência de dirigir um carro manual do que já partir para o automático. Né? Porque a partir do momento que eu dirijo o automático, eu tiver que dirigir o manual, eu estou com um problema em mãos. Mas se eu já dirigir, eu nunca esqueço. Eu posso até ficar meio arranhando um pouco, mas eu não esqueço como é que eu troco as marchas se eu já dirigi um manual, pelo menos por alguns anos ali. É exatamente isso. É perfeito isso. E eu falo sempre que é a base, né? É a base de tudo. É que nem uma casa construindo um prédio. Os caras fazem a base primeiro e os pilares, né? Então, assim, a JavaScript, HTML e CSS são os pilares. Vocês têm que entender. Entende? Tem que entender pegar aquilo e ver assim, eu tenho que entender o que está acontecendo aqui. Não decorar. É separado de decorar, gente. Entender é diferente de decorar. Né? Decorar é uma coisinha ali que tu faz para passar em algum lugar. Entende? Entender é aquilo que tu vai levar pro resto da vida. Né? Então, assim, tendo a base, tu consegue se movimentar para qualquer lado. O que a gente vai ver amanhã exatamente é uma
lib ou framework, depende da pessoa, ele fala framework, depende da pessoa, fala lib, tá? Que é o React.js, que é um conjunto de ferramentas prontas em JavaScript. É JavaScript, só que é umas ferramentas prontas que facilitam o desenvolvimento de uma aplicação, de um sistema mesmo, mais robusto, um sistema que a gente usa para a empresa, né? Então, assim, entendam bem, já fiquem tranquilos, amanhã eu vou mostrar como funciona, vou mostrar até outras libs e tal, né? Mas busquem sempre entender a base de tudo, que é o início da programação. É o que o Cícero passou agora, entende? É o início. HTML, CSS. Muitos devs, não sei se vocês já conversaram com devs assim, normalmente falam, principalmente back-end, fala assim que, front-end, meu Deus, CSS é um inferno, né? Assim, ou HTML. Por quê? Às vezes não sabem estruturar um HTML direito, né? Que é simples, é só uma linguagem que dizem, HTML nem é linguagem de programação, HTML. Cara, se tu não sabe estruturar um HTML direito, tu não consegue montar o sisteminha que o Cícero montou. Não consegue, simplesmente fica inviável se tu não entendeu como o HTML funciona. E nem o CSS também, se tu não entendeu. E às vezes é um negócio simples, mas se o cara não entendeu, ele não consegue. Por quê? Ele não entendeu a base, né? Então, assim, entenda a base. Olhem o código que o Cícero disponibilizou, entenda assim, div abriu aqui, fechou ali. Botou dentro de uma caixinha. Dentro daquela caixinha tem outra caixinha. Isso é HTML. E CSS também. Ele vai sempre colocando os estilos dentro daquela caixinha. Beleza? E bem como o Cícero comentou, né, gente, o inglês, né, ali no início, ele é muito importante, sim. Mas quem não sabe, ele consegue aprender programação, e fazendo essa associação, como o Cícero fez, fica mais fácil ainda assimilar. Porque se um dia tu não entende o que está errado naquele teu código, pelo nome da semântica da palavra ali, do comando, tu consegue entender. Então, assim, é bem importante vocês irem aprendendo a base. É que nem agora, uma coisa interessante de dizer que isso que vocês viram, que já brilharam o olho, é no curso de HTML. Antes de chegar nesse curso, vocês vão fazer lógica. Lógica ainda não vai sair um código, mas a lógica é muito importante. Vai ao encontro do que eles estão dizendo ali. A gente precisa ter a base, né? Então, é como, não dá para começar a casa pelo telhado, como diz sempre a Cláudia, quando fala com os alunos, né? A gente tem que desenvolver o raciocínio para depois pensar, eu tenho uma div, eu abro e fecho, eu idento um código. Tem coisas que vocês vão começar a assimilar e vai ficando mais fácil. Mesmo com essa aula sendo rapidinha e a gente não entrando em vários detalhes, a Lidiane fez um comentário super bacana ali, que ela já entendeu, né, como usar o Papyrus Author. Eu não conheço esse software, mas como ela trabalha como bibliotecária, né, Lidiane, acho que é isso que tu falou no início para nós, né? Então, é um editor de e-books. Então, bacana, né? Tu vê, já ficou mais fácil de entender e assimilar como é a programação. E assim como os guris falaram em Linux e hexadecimal, vocês vão saber um código, né, uma palavra escrita em inglês, um comando, vira vários códigos hexadecimais que passam lá no Matrix para que a máquina entenda. Isso tudo vai ficando claro e vai se tornando mais fácil à medida que vocês vão trabalhando isso. Mas se alguém quiser comentar mais alguma coisa, né, eu acho que todas as perguntas foram respondidas, né, Cláudia? Sim, o Cícero foi respondendo um por um. Bem legal. Show Porque de fazia bola, então. sentido que fosse Pessoal, hora, né? Então, assim, a gente já está chegando ali no nosso horário. Hoje terminou mais cedo. O importante é que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Ontem vimos as soft skills, hoje já começamos a ver a hard skill aí, com HTML, CSS. Amanhã nós vamos continuar vendo um pouquinho aí do React, como o Abner falou, para vocês terem um gostinho de entender. E a coisa mais emocionante que tem um programador, um desenvolvedor, né, ou uma pessoa desenvolvedora, que a gente gosta de botar no feminino, é fazer um código e ver aquilo funcionar, né? Daí dá uma
puxa, eu consegui fazer isso, né? E à medida que vocês constroem aplicações maiores e conseguem ensinar um colega, às vezes que sabe menos, é muito bacana, tá? Então fica o convite para nós assistir amanhã, a última aula, que vai ter essa parte de React, que traz todo este movimento, e aí a gente vai continuar passando maiores informações sobre a formação, que começa na segunda-feira, no dia 10. Amanhã a gente vai ter, no final, um presente para todo mundo que estiver até o final da live. E a gente já falou que a gente também vai garantir uma mentoria após o término do curso, que é mais um benefício que também não foi divulgado nas nossas redes, nem na página da Target, tá? Então fica o convite aqui para vocês, entrem no nosso grupo, no WhatsApp, quem não entrou, ali a gente manda o link da aula de ontem, assim que renderizar esse vídeo da aula de hoje e também da última aula, tá bom, pessoal? Acho que era isso. Algum recadinho final, pessoal? Eu tenho um, assim, pessoal, quem tá aqui, tá? Eu vou passar no grupo lá também, mas assim, ó, acho que para aproveitar melhor a aula de amanhã, deem uma olhada no que é, botem no Google mesmo, o que é CRUD, sabe? Para entender o que é um CRUD e tentem entender, tá? Assim, o que é, não precisa fazer um, ou precisa fazer, tenta entender isso, exatamente, valeu, sabe? O que é um CRUD, tá? O que ele faz e quais os pontos dele. Vai facilitar muito o entendimento de vocês do que eu vou estar fazendo, tá? E é isso. Também pode ser API também, API também, podem ver o que é, para facilitar o entendimento de vocês amanhã. Beleza? Beleza, então, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês até agora. E nos vemos, obrigada, Lidiane. E nos vemos amanhã, às 7 horas em ponto também de novo, tá bom? Obrigadão, gente. Beleza, Obrigada, gente. Boa noite, Jefferson. pessoal. Valeu, obrigado. Boa noite, Thaís. Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau. Legal, gente. Boa Boa noite. noite. Obrigada. Até Boa amanhã. Noite. Um abraço.